Oi, oi! Estamos em mais um episódio do Talk Taças, esse programa que a gente está sempre aqui com a taça na mão, mas não necessariamente o tema vai ser vinho. Hoje, por sinal, é um tema que já tem bastante tempo que eu quero falar, que é sobre depressão, ansiedade, alcoolismo, tudo isso, todos esses transtornos, doenças, a gente vai entender tudo isso. Será que depressão é frescura? É besteira? E a ansiedade? A ansiedade também é uma doença? E o alcoolismo? E essas coisas todas estão ligadas? E o TDAH, que eu falo tanto aqui, né? Pois é, e para isso eu tenho uma convidada muito especial. Mas antes de eu falar da minha convidada, você já se inscreveu no canal? Você já deixou seu recadinho, sua dúvida? Tem aqui embaixo, na legenda, tem todas as formas de você nos encontrar nas redes sociais também. Por lá vocês podem sugerir temas, sugerir convidados, ver... criticar, você pode elogiar, faz o que você quiser, a casa é sua. Manda esse vídeo para quem você acha que pode se beneficiar com esse tema, com esse assunto. Isso tudo é muito importante para a gente continuar aqui fazendo muitos e muitos programas. Bom, olha só quem está aqui comigo hoje, dividindo a mesa e a taça de vinho. Foi jornalista, cantora profissional, formou atriz pelo Teatro Macunaíma, hoje é médica psiquiatra, especializada pela Santa Casa de São Paulo, atendendo, na maioria, transtornos ansiosos e depressivos, mas também transtornos de humor, de personalidade e distúrbios da atenção. Eu tô aqui hoje com a querida doutora Soraya Saba. É Saba e não Sabá, né? É Saba. A gente vai me corrigir no meio. Deu certo. Deu certo. Depois de muito tempo. Eu sei como a sua agenda entre vários consultórios é super corrida. Eu tô muito feliz de você tá aqui comigo, de ter aceitado o convite, da gente ter esse momento. É uma honra para mim estar aqui. É uma honra. Eu adoro você, adoro o seu programa, adoro a sua companhia. Eu acho que você tem uma luz, assim, né? E essa luz, ela vai para as pessoas quando as pessoas te assistem. Então, para mim, é uma grande honra participar pela primeira vez de um podcast. Está sendo aqui no Talk Taças, então eu estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Ai, super obrigada. E eu fiquei mais feliz ainda, porque eu perguntei, e aí, leva um vinho branco, leva um vinho tinto? Ela falou vinho tinto, ela não deu maiores detalhes. E aí eu escolhi um vinho com muito carinho. E aí, quando falei, ela falou, você não sabe, essa é uma das minhas uvas favoritas. E como eu não acredito em coincidências, hoje a gente vai tomar um vinho. Olha que legal. É o Verum da Belle Cave. Ele é uma uva, ele está até escrito Sensibel. Essa uva é a uva com maior distúrbio de personalidade. Coitada, porque ela tem tanto nome. Ela tem um transtorno de personalidade. Ela tem, porque cada lugar ela é chamada por um nome. Ela é conhecida como Tinta Roriz, como Aragonês e de um jeito... Sensibel, principalmente ali na região de Rioja, mas... ela é mais famosa pelo nome Tempranillo. Ela é uma uva que, assim, é uma das uvas mais plantadas na Espanha, né? Tem lugares que ela ultrapassa 60%, 70%. É uma uva que costuma agradar os paladares iniciantes, porque ela é uma uva muito macia, muito equilibrada. É uma uva que você tanto pode acompanhar um prato, quanto você tomar ela sozinha, tomar a garrafa. Sabe o vinho que ele mesmo te faz companhia? Esse aqui, inclusive, para vocês terem só uma noção, essa é a uva maioritária de um super ícone espanhol, que é o Vega Sicília Único. Então, acho que ele tem mais de 70% de Tempranillo, porque, apesar de ser uma uva muito macia, e geralmente são vinhos prontos para tomar, ela também envelhece muito bem. Esse vinho, parte dele passou em barrica de carvalho, ficou 3 meses. Uma outra parte dele passou em ânfora de barro, trazendo aí a tradição de séculos, né, da forma como lá no passado a gente elaborava vinho, e ele fica descansando 10 meses em garrafa. Ele já está naquela cor envelhecida, então ele já tem um tonzinho terroso, porque esse vinho é 2018. O que é legal, se você não conhece essa casta, esse vinho, no site da Belle Cave, tem um preço
muito convidativo, muito. Principalmente pela qualidade desse vinho. Uau. É isso! Gente, Tempranillo é uma uva muito amada, eu amo. E sabe o que é legal? Eu Porque amo. quando a gente pensa em tinto, o pessoal pensa em Cabernet Sauvignon, em Merlot, Malbec. Difícil alguém pensar em Tempranillo, por isso que eu fiquei feliz. Mas é porque eu fui para a Espanha muitos anos atrás e eu fiquei 45 dias lá. E aí eu fui para a região de La Rioja e fui para algumas vinícolas. Então eu tomei vinho todos os dias lá. E eu, assim, é a uva que eu mais tomei, né? É. Então, lá. E eu fiquei apaixonada. E, assim, o jeito que eles vivem, o jeito que os espanhóis lidam com a bebida, né? Com o vinho, com a comida. É muito mais fácil você ir num restaurante simples, do povo, né? E tem sempre uma garrafa de vinho na mesa. Eles não têm o costume de tomar refrigerante. Então, eles têm uma outra ligação com o vinho, Com né? certeza. E isso me fez, assim, abrir os olhos para o que é o vinho na nossa vida, né? Então, eu tenho um carinho por causa de uma experiência que eu tive. Claro, isso, E aí- isso muda muito, né? As pessoas. A gente se relaciona muito com o vinho. Eu acho que o vinho, muito mais do que ser só uma bebida. Ele conta uma história, certeza. ele marca a nossa vida, porque ele envolve todos os sentidos, né? Olfato, paladar, É realmente uma experiência, tato. né? É realmente uma experiência. Mas é uma excelente opção de vinhos para quem gosta dos tintos, dar uma variada nas uvas, mudar a uva. E vamos conversar com o brinde? Saúde! Saúde. Espero que você goste do vinho. Uva madura. Olha, que fruta madura, uma que fruta delícia. carnuda. Olha. Ai, você fica salivando. É aquele vinho Não, perfeito sensacional, para o sensacional. prato. Delícia. Ai, que ótimo. Amei. Vamos começar. Antes da gente entrar propriamente no tema desse nosso bate-papo, você foi jornalista e aí decidiu seguir, né? É engraçado, porque é uma carreira... Pô, só de faculdade, 6 anos. Ah, não, vou mudar para medicina. Geralmente o pessoal... Né, tem. Como é que foi essa transição? Você sempre quis ser médica, e aí, como foi isso, do jornalismo para a medicina? Foi a maior aventura da minha vida, né? Porque eu nasci numa família de um médico, meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, então tinha todas as possibilidades para eu ir para esse caminho. Mas eu sempre fui muito artista, sempre fui muito comunicativa, gostava de teatro, de arte, de música, sempre cantei, né? E sempre fui para a área da comunicação. Então, eu não me via como médica, de jeito nenhum. Então, eu comecei a cantar aos 16, 17 anos de idade. Fui cantora profissional até os 26, 27. Então, foram 10 anos como cantora profissional. Eu tive banda de rock, quarteto de jazz, cantei blues. Qualquer paixão te divertia na música. Eu amava cantar, né? E foram anos muito felizes. Só que, ao mesmo tempo, eu fazia o jornalismo. E dentro do jornalismo, eu me apaixonei pelo teatro. Então, assim, a minha vida era uma loucura. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. E aí, terminei o teatro em São Paulo, voltei para minha cidade natal, Taubaté, e era jornalista e cantora. Defini essas duas profissões. Aí, um belo dia, eu fui fazer uma entrevista dentro do Hospital Universitário de Taubaté e eu ouvi uma voz. Eu estava com a minha equipe, né? Eu ouvi... para a gente gravar lá, fazer a matéria. E eu ouvi uma voz enorme, alta, e que falou, masculina, e que falou assim, Soraya, você é médica. Aqui é o seu lugar. Aí eu fiquei apavorada. Eu olhei para trás, assim, falei, gente, será que... Vocês ouviram? Falei para o cinegrafista. Ele falou, Você o quê? achou que era real, que não era uma voz que... Não, só que ninguém ouviu, só eu ouvi. Aí eu já fazia terapia, que eu faço terapia desde os 16 anos. Aí eu cheguei pro meu terapeuta e falei assim, olha, eu estou ficando louca, porque eu ouvi uma voz, né? E aí ele falou, calma, vamos trabalhar isso, né? Então, para mim, Carol, não tem outra explicação que não seja um chamado. Uau! Foi realmente um chamado. E aí, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer medicina, porque eu já estava com 25 para 26 anos quando aconteceu de eu ouvir essa voz. E aí, eu fui fazer cursinho, mas eu fazia cursinho à noite e continuava trabalhando como jornalista. Depois eu parei o jornalismo, porque aconteceu um negócio lá chato, e eu fiquei só cantando. Então, eu era cantora e fazia cursinho. E
E falei, poxa vida, que loucura, né? Eu vou fazer essa transição de carreira, como é que vai ser? Porque eu vou entrar em medicina velha, né? Porque as pessoas entram com 18, 20, exato. né? Eu estava com 27 quando eu Que entrei. é quando as pessoas estão saindo da faculdade, né? Então, mas eu fui entendendo que esse chamado era porque eu não seria completa sem a medicina. Então, hoje, eu não me vejo sem a medicina, sem a psiquiatria, por exemplo. Então, eu tenho várias carreiras, eu amo todas, eu posso viver de todas se eu quiser, eu acho, mas sem a medicina eu não consigo. Por quê? Porque existe uma completude dentro da minha alma que só é preenchida com a medicina. Ai, que lindo! Eu não consigo, entende? Então, mas foi realmente um chamado. E foi um chamado daquele momento, né? Talvez se você tivesse entrado com 18 anos, talvez não seria a mesma coisa. Você Eu precisava acho- ter uma bagagem. Eu acho que eu não seria a médica que eu sou hoje. Porque eu acho que a base artística, né, a base da comunicação, a música, o teatro, o jornalismo, eles me fizeram mais humana. Então, eu acho que eu tenho um olhar para a medicina mais humano, mais espiritualizado, que eu não abro mão da minha espiritualidade. Claro. E, né? e menos... A gente vê muito médico só com aquele embasamento técnico, né? Sim. Ó, é isso aqui. Eu posso dizer que quando o meu filho nasceu, ele chorava muito. Ele começou a chorar no momento que ele chegou em casa, na maternidade, porque as crianças costumam ter cólica, tal, depois de 15 dias e tal. E ele chorava, e ele chorava, e ele chorava. E eu rodei São Paulo. Todo mundo que me falava assim, tem um pediatra ótimo, eu levava. Porque eu falava, tem alguma coisa de errado. E aí eu chegava nos médicos, e aí os médicos eram daquela cartilha. Isso é isso, aquilo é aquilo. Ele era uma criança atípica, ele tinha alergia à proteína do leite, mas ele era atípico, porque ele crescia muito bem, ele ganhava peso, ele era uma criança corada. Ele tinha os sintomas, mas os sintomas todos podiam ser outra coisa. Então, por exemplo, ele tinha cólica. Mas várias crianças têm cólica. Ele tinha dermatite atópica. Mas várias crianças podem ter dermatite atópica. Ele tinha refluxo oculto. Todas essas coisas. E ninguém chegava no diagnóstico porque ele era um baita bebezão. E, geralmente, as crianças com alergia à proteína do leite são muito pequenas. Não ganham peso, não crescem. E aí, os médicos muito técnicos. E eu falava, doutor, ele chora muito. Ele mama e começa a chorar. E aí, o médico... Quantas vezes eu não ouvi isso? Mãe, criança chora. E você sabia que tinha algo que errado. Que era um choro porque... desesperado, Claro, não era um claro. choro. Ele chorava, batia as perninhas, assim. Sabe quando você vê que é um choro de dor? E a mãe conhece o filho, né? E, assim, Muito, né? parecia que eu era mimada, Sim. sabe? Que a mãe mimada. Então, depois disso, eu acho que... Claro, a parte técnica, ela é essencial, né? Eu não posso ser médica. Eu não estudei para isso. Você precisa ter um embasamento. Sim. Mas essa parte humana, dinheiro nenhum compra. Não. Eu acho assim que existe uma dimensão do ser humano que está sendo um pouco esquecida nos nossos tempos modernos, que é a dimensão da alma. Então, a alma, ela clama por verdade, ela clama por beleza, ela clama por bondade. Então, quando a gente está em contato com essa energia que é própria da nossa alma, a gente se conecta. E essa conexão, ciência nenhuma pode entrar. Então, às vezes, você está tratando um paciente e, às vezes, você dá um olhar para ele, você não falou nada, mas ele sente essa conexão. Porque você não está olhando só para aquela pessoa, a casca dela, você está olhando além. Né? Você está preocupada com quão feliz ela está, de verdade. Mesmo que você não fale. Mesmo que a pessoa não fale, eu estou triste. Mesmo que ela não fale, mesmo que você não fale nada. Mas você se conecta. Uma coisa energética porque mesmo. É algo maior. Né? E é o que todos nós temos. Nós não somos robôs. Né? Então, eu acho que esse aspecto humano ele foi se perdendo porque as pessoas pararam de falar da alma. Quais são os elementos da alma? O que a alma quer? Né? O que faz uma alma ficar feliz? Por que as pessoas hoje estão tão infelizes? Será que é porque elas estão esquecendo de que elas têm uma alma? Que elas são uma alma, né? Tem um propósito. Então, eu acho que essa humanidade, eu trouxe isso muito do olhar humano da arte, porque a arte é uma coisa muito forte, né? Ela transforma realmente vidas. E a minha espiritualidade. Então, né, por eu ser católica, estudar São Tomás de Aquino, de buscar a verdade, buscar o amor de Deus, né? Isso é uma coisa que me encanta.
Eu acho que isso acaba saindo no dia a dia, acaba saindo no consultório, na conversa, no vinho, né? Então, eu sou muito feliz hoje por ter percorrido esse caminho meio tortuoso, meio esquisito, mas é o caminho que Era o seu. Que era para eu percorrer, né? E quando você... Então, esse chamado já te convenceu de que ali era o seu caminho. Só que assim, o que eu fazia? Eu fui muito inteligente. Por quê? Eu pensei assim comigo, se eu falar para as pessoas que eu vou fazer medicina, eu vou ser taxada de louca. E as pessoas vão me atrapalhar nos meus estudos, porque, Carol, eu cheguei a estudar 14 horas por dia. Então, eu fiz 1 ano e meio de cursinho, depois eu passei em Vassouras, depois de Vassouras eu transferi para Taubaté, onde eu me formei. Mas eu demorei 1 ano e meio para passar na prova de medicina. E, então, eu tive que estudar muito. E, inclusive, eu abandonei a música também. Então, eu tive que abandonar a banda, abandonar tudo e ficar só estudando. E eu estudava 14 horas por dia. Então, eu pensava assim comigo, se eu falar isso para as pessoas, eu vou ter muita gente dando pitaco, muita gente me atrapalhando. Então, quando alguém perguntava, Soraya, você fazendo cursinho, o que você está fazendo? Eu falava cinema, eu vou prestar cinema. Nossa, sua cara! Eu também acho, entendeu? Então, eu acabei mentindo. Então, quem sabia era meu pai, minha mãe, meu irmão e minha melhor amiga. E os professores do cursinho, só. Porque é muito difícil você fazer um cursinho depois de 20 e tantos anos, com 25, 26 anos, né? E fazer algo que é tão difícil como medicina. Então, eu precisei me proteger para ter a força para estudar e aquela mente convicta de que eu vou passar, eu vou passar. Eu sabia que era difícil, que era quase impossível, mas eu fazia terço, eu rezava, eu visualizava, eu imaginava o meu nome ali na lista, sabe? Eu imaginava eu abrindo, assim, a lista e meu nome lá. Soraya passou em medicina e eu comemorando. Então, eu usei muito o poder da minha mente. Da cocriação, né? Muito, para conseguir que isso acontecesse. E aí, quando eu entrei em medicina, lá em Vassouras, eu acho que eu demorei 1, 2 meses para entender que eu estava fazendo medicina. Eu fiquei, assim, num estado de choque absurdo, sabe? Extasiada. Extasiada. Nossa, no anatômico, estudando as peças, Que né? horror! Eu acho que os ossos. Medicina é lindo, né? Mas, gente, na prática deve ser um inferno pegar órgão. É a coisa mais secar. Linda do mundo. Ai, é lindo para quem tem jeito. É lindo, é lindo, é lindo. É um negócio... Eu tive um professor de bioquímica que ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, quando você entra em medicina, de 2 uma, ou você acredita mais em Deus, ou você não acredita em nada. Você não tem o meio termo. E aí, quando eu olhei pela primeira vez no microscópio, vendo as células funcionando, aquela organização, sozinhas aquela perfeição, eu falei, cara, se não é Deus fazendo isso, não tem como. Não é acaso. Olha. Eu não vim do macaco, entende? Não tem. É muita perfeição, é muita beleza, é muita harmonia, é um negócio perfeito. Funciona muito direitinho, O nosso corpo é sagrado demais. É muito bizarro. É muito lindo, é muito lindo. Eu sou apaixonada, E a psiquiatria? Para onde? Você já começou e falou, acho que vai ser aí? Ou... Não, eu tinha dúvidas se eu queria fazer cirurgia por conta do meu pai. Meu pai é um excelente cirurgião e eu participei de algumas cirurgias com ele e ele falava que eu tinha aptidão, então eu pensava nisso. Eu acho a cirurgia o ápice da medicina. Eu acho a cirurgia a coisa mais linda do mundo. Mas, assim, quando eu me formei, eu comecei já a trabalhar em pronto-socorro, pronto atendimento, até eu decidir o que eu ia fazer. Então, nesse começo de plantões e tal... as enfermeiras, o que elas faziam no plantão quando tinha paciente psiquiátrico, pessoas em surto, pessoas que vieram de um acidente, que estavam traumatizadas, elas encaminhavam para mim. E no PS não tem essa coisa de você passar com o médico tal, você vai atendendo, mas como, eu não sei porquê, né? Elas falavam assim, pera só um pouquinho que eu vou pegar uma médica. Tinha um pouco mais de tato. E aí um outro professor meu falou assim, Soraya, se você não decidiu ainda, deixa que as enfermeiras te ajudem, porque elas vão ver as suas características. E aí eu aprendi com elas, entendeu? Porque elas têm um olhar diferente do médico, elas estão observando mais tudo, porque o médico está ali no batente e não tem muito tempo de observação. E elas estão vendo os médicos trabalharem também. Então, elas viram em mim uma característica de acolhimento, de diálogo, né, de escuta. E eu falei, poxa, acho que é uma boa, acho que pode ser. E aí eu fui pensando, depois eu acabei decidindo, daí eu fui para Santa Casa e fiz lá, estudei com os melhores professores de São Paulo, assim, sou muito grata a eles, porque eu aprendi muito com eles.
E eu não me vejo hoje fazendo outra coisa que não seja psiquiatria, né? Olha, isso... E eu acho que a única área da medicina que poderia me aceitar. Entende? Tipo, com a parte artística, a parte jornalística, a parte de música. Foi a cereja, foi o que completou. Eu acho Você que trouxe aquela bagagem para usar ali. Eu não sei se outra área da medicina me aceitaria tão bem. Eu acho que está faltando tanto profissionais sensíveis em todas as áreas, todas. Pediatria, ginecologia. Puxa, tá faltando tanto isso. Nossa, eu acho que tem que ter esse combo. Quando não tem uma identificação com o médico, assim, nesse sentido... Sim. Porque não, é isso. Tem várias coisas que não são típicas, que ela não vai conseguir identificar no exame de sangue. Mas você sente que tem uma coisa errada. Sim. Você fala, puxa, isso aqui não é tão objetivo. Não é uma ciência objetiva, né? Que está ali, o número acabou. Então, mas eu acho que essa quantidade de médicos formados, né? É muita gente. E é um trabalho muito árduo e muito E aí, para você ter essa sensibilidade, você tem que ter tempo. Hoje em dia, quem tem tempo? Tempo é muito precioso. É a coisa mais preciosa do mundo. Né? Então, quando o profissional tem tempo, ele consegue fazer mais do que ele deveria fazer. Porque ele consegue compreender melhor a alma do outro, né? Mas esse batidão de trabalho da gente, eu acho que impede que profissionais maravilhosos surjam. Pode ser. Pode ser. Pode ser que seja isso. Não sei, mas pode ser. Existe um estereótipo de que psiquiatra é médico de louco. Vou até fazer assim. É médico de louco. O que um psiquiatra faz exatamente? Tá. O psiquiatra, ele vai atender uma pessoa que está em sofrimento. Para início de conversa. Okay. Então, esse sofrimento que esse paciente está sentindo pode ser iniciado por algo físico, e depois ele vai por uma característica mental, psíquica, emocional, ou pode ser ao contrário, pode começar psiquicamente, né, mentalmente, emocionalmente, depois vai para o físico. Então, existem as doenças psicossomáticas. E esse sofrimento faz o paciente não conseguir fazer aquilo que ele fazia antes. Então, por exemplo, ele não consegue mais trabalhar tanto como ele trabalhava. Ele não consegue mais ser aquele pai que ele era. Ela não consegue mais ser a esposa que ela era, por conta desse sofrimento. Então, o sofrimento ficou de tal maneira que impede a pessoa de funcionar, de fazer as coisas. De ser o que ela era. De ser o que ela era. É nesse ponto que o psiquiatra entra. Perfeito. Tá? E não necessariamente uma pessoa que está em sofrimento é louca. Claro que não. Não. É assim, sei lá, 90%, 98% do que eu atendo é gente normal que está em sofrimento. Atendo pessoas com psicose, pessoas que realmente estão, né, psicóticas, que estão fora de si. Mas, geralmente, esses pacientes estão mais dentro do hospital psiquiátrico, né? Então, eu já trabalhei bastante em um hospital psiquiátrico, hoje em dia não mais. Lá, sim, a gente vê mais loucura, né? Mas... Porque é muito mais fácil identificar? É muito gritante, assim, porque uma pessoa... sinais? Por exemplo, uma pessoa em psicose, Carol, ela pode ficar agressiva, né? Ela pode se machucar, ela pode machucar aos outros, ela pode não se lembrar depois do que ela fez, né? Lembra aquela história do mendigo? Da mulher que saiu com o mendigo? Você lembra? Então, ela estava em surto psicótico. Ela estava em surto maníaco, na verdade, né? Ela tem um transtorno afetivo bipolar e, num surto, ela fez o que fez. Então, uma pessoa num surto, uma pessoa louca, né, nesse estado de loucura, ela faz coisas absurdas, né? Às vezes nem se lembra depois. Então, esse é um quadro muito grave. É tipo a emergência da psiquiatria. Sim, porque ela está colocando a vida dela em risco. Completamente. Né? Mas, assim, 90%, sei lá quantos por cento do que eu atendo, mas a grande maioria é de gente normal, que está trabalhando, que está vivendo, está fazendo suas coisas, mas está sofrendo. Está com sintomas depressivos ou sintomas ansiosos, ou teve crises ansiosas, né? Uhum. E aquilo afetou muito a vida dela. Então, é mais nesse sentido. Você comentou do sofrimento. E eu queria que você fosse um pouquinho mais específica em quais sinais a pessoa normal, a pessoa que está trabalhando, continua trabalhando, que está sendo mãe, pai, filha, profissional, estudante, porque
a nossa vida, ela não é só uma coisa. Nós não somos, né, só uma coisa. Que sinais as pessoas todas, devem estar atentas e para pensar que é o momento de talvez procurar ajuda de um profissional, de um psiquiatra? Tá, olha, uma coisa muito importante que a pessoa tem que perceber é se ela está perdendo a esperança. Então, por exemplo, eu era uma pessoa alegre, que sorria, de bem com a vida. Aí, de repente, eu começo a achar tudo meio estranho. Parece que não tem mais graça a minha rotina, parece que é tudo pesado, as coisas não estão mais legais. As pessoas me chamam para sair, você me chama para a gente tomar um vinho, eu falo, não vou. Só que eu tô Coisas fazendo... que eram legais, perderam a graça. Perderam a graça. Isso é um sinal importante de depressão. E a depressão, ela pode ser leve, moderada, grave ou grave psicótica. Então, ela tem várias graduações. Então, quanto mais cedo essa pessoa procura o psiquiatra, mais rápido é o tratamento, né? Ela fica melhor com mais facilidade. E esses sintomas somem mais rapidamente também. Outra coisa, a pessoa começa a trabalhar e aí, de repente, ela começa a ficar taquicárdica. O coração começa, sabe? Aí ela vai no cardiologista, faz todos os exames, tudo normal, né? E o olho treme. O olho treme, taquicardia, tremores, começa a sentir falta de ar, né? Quantas pessoas eu já atendi, que estavam assim, olha, fui no hospital porque eu estava infartando. Tenho certeza que eu estava infartando. Aí fez todos os exames, tudo normal. Pessoas, inclusive, que já infartaram. Aconteceu isso com a minha própria mãe. A minha mãe infartou, então ela sabia qual era a dor, como era a dor. E depois que ela infartou, fez cateterismo, colocou stent, tudo bem. Continuou tomando toda a medicação. Um belo dia, ela começou a sentir uma dor. E ela falou, era uma dor mais forte do que a dor do infarto. Ela falou, eu estou tanto que... Olha como as coisas são. Eu liguei para ela não me atendeu, me mandou mensagem, estou na ginástica. Porque ela falou que achava que eu ia ficar ouvindo o barulho de hospital e eu ia saber onde ela está, porque ela tinha absoluta certeza que ela ia morrer. E ela chegou e, graças a Deus, ela encontrou uma médica muito sensível. Fizeram todos os exames de sangue para ver os índices lá, que está aumentando lá para que quando está infartando. A médica viu que não tinha sinal, fez eletro, fez tudo. Fizeram todo o protocolo, até porque ela é uma paciente cardiopata, né? E aí a médica falou... Não, minha mãe falou, não é possível. Minha mãe disse que percebeu quando ela chegou e o enfermeiro veio tal, e já estavam naquele protocolo, porque ela passou na frente, e aí o enfermeiro perguntou qual é o nível da dor da senhora? E ela falou, gente, estava 1000 há 10 minutos, mas agora não está mais. E aí ela ficou envergonhada, aí, enfim, e a minha mãe tinha infartado, ela sabia qual era aquele sentimento. E a minha mãe é uma pessoa muito forte, assim, sabe? Acima de qualquer suspeita. E aí, nesse momento, ela, graças a Deus, percebeu que ela precisava de ajuda. Sim. Assim, a nossa mente, ela é capaz de fazer coisas, assim, inimagináveis, né? Então, assim, a gente pode provocar dores, doenças que depois somem. Tanta coisa, né? Então, por isso que é importante o autoconhecimento, né? A pessoa buscar conhecer-se, né? Para ela entender como é que ela funciona. E até para mostrar, você falou antes, que a pessoa não é mais o que ela era. Então, a produtividade do trabalho, as relações cotidianas. Então, para você falar, não, isso não é meu, isso não sou eu, né? Sim. E se identificar aí... E assim, se a pessoa tiver, por exemplo, medo... preconceito, vergonha de procurar um psiquiatra, procura inicialmente um psicólogo, né, uma psicóloga, porque muitos transtornos podem ser tratados apenas com psicoterapia, se for leve, né? É que assim, quando o transtorno está instalado, dificilmente você consegue, porque você tem alteração bioquímica já cerebral, né? Então, a medicação se faz necessário. Mas assim, esses são os sinais. A pessoa precisa se entender, se olhar, né? E verificar assim, poxa, eu estava vindo de um jeito, agora eu estou de outro, e esse outro jeito que eu estou está me trazendo sofrimento, desesperança.
eu não estou mais sorrindo. Ou é aquele sorriso por mera obrigação, né? Tem muita gente doente. Infelizmente, né? O Brasil, eu não sei se você sabe, ele é considerado o país com pessoas mais ansiosas do mundo. Não Sim, sabia. O Brasil é campeão de ansiedade no mundo. A gente está falando de, sei lá, 50, 60, 70 milhões de pessoas. Foram as pessoas que não foram diagnosticadas. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de uma população que está muito adoecida. Não é normal. Não. Né? Então, a gente precisa cuidar dessa população. Então, assim, isso que você está fazendo aqui é um grande serviço, porque tem muita gente que nem quer falar sobre esse assunto, tem medo, sei lá o quê. Aí, de repente, a gente aqui com vinho e tal, uma coisa mais descontraída, a pessoa fala, nossa, pode ser, eu acho que eu tenho esse negócio aí. Identifica. Eu acho que eu tenho esse negócio aí. Acho que esse programa vai ser difícil. Você sabe que eu volte e meia me emociono, né? Aqui. Eu sou a Maria Lágrima, eu viu? também. E vamos chorar. Vamos chorar com vinho. Me dá um brinde aqui. Vamos chorar bem. Você sabe que tá mexendo comigo, assim, muito forte. Porque só Deus e eu sabemos coisas que eu já passei. E eu tenho esse jeito expansivo. E quantas pessoas, quando eu falei, não, porque eu faço tratamento de depressão... Você? Quanto mais... Aquela coisa do humor. Quanto mais ácido o meu humor, pior o meu sofrimento. Mas, às vezes, as pessoas falam... Ela é tão engraçada. Quanto mais ácido, pior. Sabe, aquela coisa... Sim. Era quase que um grito de socorro. E, para mim, foi... em alguns momentos, foi difícil eu mesma me identificar e parar e falar. Porque... A vida adulta, ela não é fácil. Então, eu falo assim, putz, eu tô sendo mimizenta ou, de fato, tá doendo mais do que deveria doer? Porque a gente fala, não, eu tô com um problema financeiro, eu tô com um problema no meu relacionamento. É claro que isso traz sofrimento. Mas qual é a linha do sofrimento, né? Que é o normal esperado para qualquer pessoa que esteja naquela situação e qual é o patológico? Né, o depressivo, efetivamente. Enfim, a gente vai entrar em depressão, mas antes da gente entrar em depressão, você acredita que a saúde mental ela depende de 5 pilares? 5 Vamos pilares. falar desses pilares? Vamos. Eu falo para... Eu acho que quase todos os meus pacientes já ouviram falar isso. São 5 pilares. Então, primeiro, se tem um transtorno mental instalado, tem uma depressão, tem uma ansiedade, tem um pânico, a gente tem que entrar com medicamento. Então, tem o pilar químico aqui. Tá? Medicamento. Segundo, psicoterapia. Terceiro, a atividade física. Quarto, a alimentação saudável. Quinto, vida espiritual. Acreditar em alguma coisa. Você precisa dessas 5 coisas se você quer uma cura, se você quer realmente uma melhora de verdade, sabe? Porque todos os transtornos mentais, Carol, eles são multifatoriais. Nunca é uma causa apenas. Tem causa química, tem causa biológica, tem causa comportamental, tem causa circunstancial. Então, eu sofri um assalto e tal, e aquilo me gerou uma depressão, por exemplo. Tem causas espirituais também. Né? Tem causas nutricionais. Né? E tem causas físicas. Então, a gente precisa ter esse olhar amplo, como eu estava falando da alma, né? Também tem que olhar para o corpo, também tem que olhar para as questões emocionais, as questões psíquicas, né? Trabalhar isso em terapia, se entender, se conhecer. Então, a junção desses 5 pilares é o que realmente faz a pessoa ficar bem. Né? E isso é para todo mundo, até quem não tem transtorno. Você tem que pensar, não tenho transtorno, então não vou tomar remédio. Ok, mas você vai fazer suplementação, você vai cuidar da tua alimentação, você vai fazer atividade física, você vai ter uma religião ou uma vida espiritual que você escolha, que faça sentido para você. Você vai fazer uma terapia para se entender. Então, esses cuidados, eles são importantes porque eles olham para o ser humano como algo, uma coisa ampla. Um sistema, né? É muito amplo. Então, não dá para a gente só tratar com remédio, só com terapia, só com atividade física. Né? Atividade física pode ser feita sem gostar? Porque esse é o meu caso. Meu também.
Tamo Por junto. mera obrigação, meu amor. O povo falou assim, não, você tem que fazer 21 dias. Aí depois... Com o tempo melhora. Não, Mentira. Você vai sentir falta. É muito mentira. É muito. Muito. É a maior mentira da humanidade. É porque quem gosta de tomar vinho, geralmente não gosta de fazer atividade. Tem uma relação. É isso. O problema é o vinho. A gente faz porque tem que fazer. Por mera obrigação. Obrigação. Típico. E aí falaram, primeiro foi 21 dias. Não, você muda o hábito do seu corpo com 21 Depois dias. 90. Depois 3 meses. 90 dias. Baita mentira deslavada. Eu vou por mera obrigação. Eu costumo falar pro meu personal que eu vou pra eu conseguir fazer xixi sentada no vaso quando eu for velha, porque Sim. tem tudo isso. Eu não quero usar comadre, usar fralda geriátrica, é isso. É por uma questão de dignidade. Agora, eu já desisti da vida fitness, eu não vou virar a Graciane. Isso não é pra mim. Eu gosto de comida massa, gordura e tudo mais. E eu percebi que não vou chegar num mínimo equilíbrio. Gosto de vinho. Então, no mínimo equilíbrio sem Mas o atividade. fato de você fazer atividade física, isso já te traz muita saúde. Tanto física quanto mental. Mesmo que você não seja uma atleta, não ame. Mesmo que você não goste. Mesmo que você não goste. Então, o seu corpo está agradecendo com toda certeza. Tá vendo? Faz nem que seja por obrigação, é isso. Se a médica, que é a pessoa mais paz e amor que eu conheço, faz por obrigação, meu amor, quem sou eu? Agora, vamos entrar no assunto depressão mesmo? Existe muito preconceito, muito mimimi. Eu já ouvi coisas do tipo, a depressão é falta de uma pia cheia de louça para lavar. Mentira. Como se fosse uma... Se você é desocupado, você tem depressão. Porque quem é Mentira. ocupado não... O que é efetivamente depressão? Então, a depressão é uma doença, é um transtorno, perdão. A depressão é um transtorno mental que ele pode acontecer desde a infância até a vida adulta, até a vida anciã, né? Ele pode acontecer, esse transtorno pode acontecer em qualquer faixa etária. Antigamente, crianças, assim, era a coisa mais difícil você ver uma criança com depressão. Hoje em dia, infelizmente, tem muito, né? É um transtorno multifatorial. Quimicamente, bioquimicamente, você tem uma alteração na neurotransmissão cerebral. Então, alguns neurotransmissores cerebrais ficam alterados. Então, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor, esse neurotransmissor fica diminuído. Então, a pessoa tem dificuldade de sentir alegria, né? Porque existe, por trás da alegria, do sentimento alegria, existe uma questão química. Existe um componente lá no seu corpo que está ali disponível. Exatamente. Então, a gente tem uma alteração química. A gente tem uma alteração de comportamento. Então, a pessoa que tinha um certo comportamento começa a ter outro comportamento. Por exemplo, a pessoa começa a ficar mais quieta, mais calada, menos sociável, se isola socialmente. Ela mudou o comportamento. Ela era de um jeito e começa a mudar esse comportamento. Então, você tem alteração química, alteração comportamental. Você pode ter alteração de apetite, ou para mais ou para menos. Você pode ter alteração de sono, ou para mais ou para menos, né? E tudo isso também desencadeia outras questões relacionadas, né? Porque, por exemplo, o sono, ele é essencial para a vida humana. Então, você tem uma alteração ali de sono, ela vai começar a influenciar em outras coisas. Por exemplo, desempenho sexual. Sim. Né? Ou outras coisas que aí você fala, puxa, eu tô com problema de ereção, Sim. por exemplo. Não, às vezes está relacionado a sono. Exatamente. Então, você tem uma modificação do jeito de viver dessa pessoa, né? E aí, a gente tem alguns critérios... Uma queda, né, da qualidade de vida. Completamente. Uma pessoa que teve depressão... Quem teve depressão vai entender o que eu estou falando. A vida muda. A vida não é mais a mesma. Você pode até voltar, se recuperar, se reerguer, ficar uma pessoa até melhor do que antes, mas aquela marca ficou em você. É muito difícil, porque a alegria de viver, ela se esvai. Parece que você perde ela. Não, e para coisas, às vezes, sei lá, você conseguiu conquistar alguma coisa que você queria muito. E você não consegue nem comemorar. Você não celebra. Apatia. Uma das principais características da depressão é a apatia, né? A pessoa ela não consegue manifestar a emoção. E tem muita gente, Carol, que assim,
Eu acho que essas são as pessoas que mais precisam de ajuda, as que menos procuram. Por fora, elas estão ótimas. Mas por dentro, elas estão morrendo, entende? É isso. Então, a gente sabe quando dentro da gente uma luzinha se apaga. Começou a apagar essa luzinha, minha querida, meu querido, procurem ajuda. Você não precisa sofrer sozinho. Olha, eu atendi hoje uma paciente, ela está comigo há 6 meses. Um quadro depressivo e tal. Ela falou assim para mim, doutora, se eu soubesse que a minha vida teria esta qualidade, eu teria te procurado 20 anos atrás. Ela falou assim, eu quase destruí meu casamento, minha família, meu trabalho. E ela culpava todo mundo. Ela achava que a culpa era do marido, a culpa era do filho, a culpa era do trabalho. Ela começou a se tratar, ela começou a perceber que ela estava adoecida. E aí ela falou, meu marido falou, nossa, graças a Deus você procurou a doutora Soraya. Porque a nossa vida está outra agora. É. Então, assim, gente, é questão de saúde, sabe? Não é escolha. Não é assim, eu vou escolher ter uma depressão hoje. Não é assim. É algo que vai acontecendo. Então, são várias circunstâncias. Ou não é um sinal de fraqueza. E outra coisa, também tem carga genética. Então, por exemplo, se você na tua família, né, tem pais, avós, tios com algum tipo de transtorno mental, você tem uma carga genética aí com você. Então, se preocupe, né, se avalie de vez em quando, procure uma terapia, faça exames constantemente para ver se não tem queda de vitaminas ou alguma coisa assim, né? Super importante. Porque você precisa se cuidar, porque geneticamente você tem uma propensão. Né? É a mesma coisa uma pessoa que tem, sei lá, vários familiares com câncer de pulmão. Você tem que tomar mais cuidado. Diabetes, hipertensão, né? Então, mas a depressão é isso. Ela é esse transtorno multifatorial que altera a vida da pessoa por dentro, né? Então, e causa muito sofrimento. O sintoma principal, além da tristeza, é essa apatia, essa desesperança e a perda da vontade. Então, a pessoa perde a vontade de fazer as coisas. Coisas que ela adorava fazer não fazem mais sentido. Não faz mais sentido. E aí ela tem as outras alterações, né? Alteração de sono. Então, começa a dormir muito mais do que o normal. Né? Ou tem uma super insônia. Ou tem uma super insônia. Tem alteração de apetite. Então, às vezes, ou come muito mais, ou quase não come. Eu queria ser a pessoa que fica triste e para de comer. Eu também adoraria. Comer a parede. Eu também adoraria. Queria ver, acho chique a pessoa que fala isso, mas não é o meu caso. Eu acho que é legal compartilhar a minha história. Eu, a vida inteira, fui tratada como uma pessoa com ansiedade, mas não medicada. Mas eu sempre tive esse traço muito hiperativo, muito ansioso e tudo mais. Quando eu queria muito engravidar, e aí eu sou uma pessoa que tinha muito controle, queria ter muito controle de tudo, né? Sempre o ansioso geralmente é controlador. Ah, é? Você não sabia? Não! Sim. Toda pessoa ansiosa, ela é extremamente controladora. Traz tudo para si. Sempre. Olha, não porque, sabia assim, desse traço cruzado. Nossa, completamente. Por quê? Eu quero controlar as coisas. Se eu não consigo controlar, eu vou me frustrar. Claro. E aí eu fico ansiosa. Sim. Então, assim, pessoas ansiosas geralmente têm dentro de si um ser controlador. E tem coisa que a gente não controla. Não. Tá fora. Uhum. E aí, o que eu fiz? Um dia me deu estalo, quero engravidar. Já era casada. Aí, o que eu fiz? Terminei minha pós-graduação, guardei dinheiro. Sabe? Tudo que eu julgava ali importante para ter no controle. E só uma coisa, que boa mãe eu era antes de ter filho. Eu era a mãe perfeita. Até que veio o brinquedo sem manual. Eu comecei a sentir... Essa é muito boa. Mas Eu era uma excelente mãe antes de ter filho. É perfeito, eu era maravilhosa. O que aconteceu? Eu engravidei. E eu quis engravidar, eu fiz tudo. Comecei a tomar ácido fólico não sei quantos meses antes, fiz tudo bonitinho. Aí, em determinado momento, eu consegui ter clareza de que eu tinha realizado, que estava tudo bem, que eu tinha terminado os estudos, que eu tinha dinheiro, que o meu relacionamento era sólido. E eu não estava feliz. E aí eu pensei, então começou na gestação. Todo mundo, ai, que legal, você está grávida. Era
uma melancolia, uma coisa. Você já estava grávida? Estava grávida. Aí nasceu e ele tinha esse problema de saúde. Acho que é importante a gente falar disso de uma forma aberta, porque é super criticado, mas era o que passava. Na minha cabeça só passava, eu queria tanto morrer, eu queria tanto ter uma doença terminal, um câncer, eu queria não acordar. E aí eu pensava, mas eu vou largar um filho para os outros, e ele não para de chorar. Foi assim uma coisa assim desesperadora. E aí eu procurava ajuda para ele, para o choro dele. Aí teve a privação de sono, que toda mãe passa, né, no começo aí, no puerpério, que já é um momento de queda hormonal muito brusca. Você está lá dobrando a sua carga hormonal a cada 2 dias, e no belo dia tirou o bebê, tirou a placenta, cai. Ele blum, desmorona, então o seu corpo fica, opa, o que está acontecendo aqui? E eu pensava, eu não pensava assim em me matar, mas eu pensava em morrer. Eu queria muito morrer. Muito. E aí foi um combo. Quando eu descobri, um belo dia eu abri a fralda do Pedro, estava lotada de sangue, porque era da alergia. E aí eu levei, aí o médico falou, é alergia. Isso aqui é muito nítido. Tinha muco com sangue, isso aqui é o intestino dele gritando por ajuda. E aí a gente começou com a avó, aí eu achei uma anja, a doutora Maraci, que é gastro do Hospital Einstein, que cuidou, e ela te acolheu. Me acolheu. Ela é gastropediatra. Ela estava ali para passar fórmula, para cuidar do meu filho. Eu juro que um dia ela falou assim, mãezinha, eu posso apagar a luz? Ela apagou a luz. Para que eu pudesse chorar. Tipo assim, eu não tô vendo você. Porque era aquela coisa, eu preciso ser forte, meu filho precisa de mim. E tal, e aí foi quando ela me deu a lata do leite especial, que foi... Ele tomou, ele nunca mais teve nada. Nossa, tirou com a mão. Que alívio. E ela falou muito carinhosamente para mim, o seu filho agora está assistido. Tá tudo bem, mas você precisa de ajuda. E aí foi quando eu falei, doutora, o que a senhora acha? Ela falou... E ela com muito tato, justamente por esse preconceito, por esse estereótipo de que psiquiatra é médico de louco, de que quem se medica é gente doida. Remédio psiquiátrico é um caminho sem volta. Todos esses estigmas e preconceitos que rolam. E aí eu fui procurar uma psiquiatra. E encontrei, não foi fácil. Acho que eu rodei, 5, 6 medicamentos para conseguir um me dava dor de cabeça, o outro me dava insônia, o outro me tirava o apetite demais, o outro dava muito apetite. Era assim um conjunto de fatores. Quando eu encontrei um medicamento para chamar de meu, que eu falei, eu respirei, parecia que o ar não chegava. Porque eu respirava, mas o ar não chegava. Eu respirei, eu falei, sabe, eu tinha sentimento. Eu sentia. Eu comia uma coisa gostosa, eu falava, que delícia, porque antes eu comia... O que você quer? Eu podia ganhar um carro de presente, que eu ia falar... Sim. Legal, obrigada. Aí, quando eu consegui um medicamento, eu engravidei do Miguel. E aí eu não podia mais continuar com o medicamento. Aí eu fui para a sertralina, que era uma coisa meio intermediária, que segurou. E eu pude ver a diferença das minhas gestações quando eu estava medicada e quando eu não estava. O Miguel foi um acidente, eu abrindo aqui meu coração. Meu relacionamento estava uma bosta, a gente estava se separando. Nossa, cara. Se separando. Ele morava fora do Brasil, sabe? Eu já estava olhando para outras pessoas, sabe? Esse tipo de coisa. E ele, eu tenho absoluta certeza que também. Então, a gente estava... E eu estava bem, não era o momento. Eu tinha pedido demissão para conseguir cuidar do Pedro, e até porque meu quadro depressivo estava muito forte, mas eu não sabia, que eu já não conseguia mais produzir, enfim. Foi o pior momento para eu engravidar. Mas foi uma gravidez tão leve. Mesmo com... Então, veja como as situações de fora não estavam influenciando o meu estado de espírito. Sim. E isso, para mim, foi muito libertador.
Porque eu consegui perceber que não era... Então, quando a gente vai se culpando, mas meu relacionamento tá uma bosta, é claro que eu vou estar triste. Mas eu odeio meu trabalho, é claro que eu vou estar triste. Mas eu tô com problema de grana, é claro que eu vou estar triste. Eu tinha vários problemas para lidar. Mas eu não tava mais daquele jeito. Uhum. Então, para mim, foi muito... Eu, uma pessoa que tinha um lado prático muito aflorado, que achava que isso podia ser um mimimi e tudo mais, percebi que quando estava tudo perfeito na minha gestação, eu estava extremamente infeliz. E quando estava tudo uma bosta, eu estava sem trabalhar, sem marido, meu relacionamento um cocô, estava tudo ruim. Eu estava bem. Eu conseguia lidar com as coisas de uma forma muito melhor com os problemas. As coisas não tinham mais o mesmo. Eu sempre fui uma pessoa, não, vamos resolver. E eu conseguia fazer isso. E antes, eu falava, mas a minha unha quebrou. Tudo era, né, um martírio. Acho que é legal porque as pessoas veem, né, quem vê cara não vê. E esse foi o jeito que eu tratei. Tratei durante vários anos. Depois, quando o Miguel nasceu e eu desmamei, eu voltei para uma medicação melhor. Fiquei ali 2 anos. Não é um tratamento fácil. É longo. É longo. Precisa ser longo. E desmamei e tudo mais. E aí, em determinado momento, quem percebeu que foi o momento que eu tive burnout, que foi em 2020 e 2021... Quem percebeu foi a minha psicóloga, que me acompanha há muitos anos. Nesse momento, quando eu cheguei com medicação, eu voltei com a psicoterapia. E aí ela foi e a minha psiquiatra. Porque daí eu falei, quer saber? Então tá bom. Ela falou, Carol, você precisa de ajuda, você precisa de ajuda, você precisa de ajuda. Porque eu também botava a culpa no resto. Então, quando eu tive o burnout, eu achava que eu não dava conta do meu trabalho. Eu estava ficando... Sei lá, eu tinha perdido... Eu não dá. O problema era eu. E não era. Tinha um excesso de trabalho, tinha uma questão de abuso, de assédio moral e tudo mais, enfim. Mas eu fui procurar ajuda. Aí, meu primeiro sinal de alerta foi quando a psiquiatra falou, eu vou te afastar. Oi? Se para mim já era um absurdo procurar uma psiquiatra, porque eu não dou conta do meu trabalho... Quem dirá ela me afastar? E foi um movimento mais difícil do que na depressão pós-parto, parto ali, né? Porque eu falo depressão pós-parto, mas eu tenho ciência que a minha depressão começou grávida. E para mim foi muito mais difícil. Foi um processo muito mais difícil. Precisei muito do meu marido falando, você não é mais a mesma, não adianta nada. O dinheiro, isso, você não é a mesma pessoa, enfim, tudo isso para mim foi mais difícil. E o burnout também foi mais difícil de cuidar. Estamos em 2024 e eu ainda não me sinto confortável de tirar todos os remédios. Eu morro de medo de cair de novo, né? Então, tudo isso que você falou que não volta a ser a mesma coisa. Que bom que esse sentimento não é meu. Não, isso é muito comum, né? Assim, de verdade, se quem está assistindo a gente não tem nada, não tem nenhum transtorno, nunca teve, sem brincadeira. Manda rezar 100 missas. Parabéns, ó. Olha. Tá de parabéns. Tá de parabéns, porque, gente, olha o mundo que a gente vive, né? E estar em São Paulo também, eu acho que já é um fator estressante, né? A gente aqui trabalha muito. O brasileiro, no geral, trabalha bastante, eu acho, mas o paulistano... Tá de parabéns. A gente trabalha demais. E a gente normalizou... A gente normalizou essa loucura. É verdade, eu concordo. E aí, quando tem o burnout, não é um burnoutzinho. É o burnout. É tipo, sabe? O meu foi. Então, a gente meu problema tem de memória... A gente tem que se cuidar muito. Eu tive burnout, Carol. Em 2019... Médica, hein? Médica, é isso, eu tive. Ninguém está imune. Eu, sim, tenho um pequeno probleminha que eu trabalho demais, né? E eu tenho dificuldade de diminuir o ritmo. Sempre fui assim, desde que eu comecei a trabalhar aos 16 anos como professora de inglês. Então, assim, eu sempre trabalhei. E meu pai é um grande trabalhador, então acho que eu tenho essa vivência em casa, né? É meio que o espelho, né? Você olha e acha que aquilo é normal. Aquilo é normal. E aí, quando eu tive burnout, eu fiquei em dúvida
né, eu me analisando, eu fiquei em dúvida se eu estava em burnout ou se eu estava deprimindo. O que é que estava Você acontecendo? conseguiu se analisar? Então, aí eu fui bastante prudente. Eu me analisei e falei, putz, eu acho que eu estou deprimindo. Tem alguma coisa errada. Eu estava muito irritada. Eu não sou uma pessoa irritada. Eu estava com alteração de sono, com alteração de apetite. Eu tinha uns tremores do nada, umas taquicardias. Quando batiam na minha porta, eu já ficava sobressaltada, assim, sabe? E eu falei, gente, eu não estou bem. Aí pensei comigo, eu não vou me autodiagnosticar. Eu vou procurar alguém que eu confio. Claro. Eu tive um psicanalista durante 5 anos, Dr. Bruno, que ele é psiquiatra também. Eu falei, cara, ele me conhece muito. Fui lá para o interior. Falei, eu preciso que você me avalie, né? Aí a primeira pergunta dele para mim falou assim, Soraya, quando foi a última vez que você tirou férias? Aí eu falei, eu acho que faz 2 anos. Ele falou assim, você tá de brincadeira, né? Ele falou, você tá de brincadeira que você é psiquiatra e não tira férias. Você tá louca? Ele falou, não. Você vai viajar, você vai largar tudo, você vai viajar. Se em 1 semana você não melhorar, você volta, a gente vai entrar com medicamento. Mas eu tenho certeza que o que você tem é burnout, você precisa ficar fora do trabalho, fora do ambiente e relaxar. Aí eu fui para Jericoacoara. Ai, Deus. Que paraíso. No 4º dia, meu sono voltou, meu apetite voltou, meu humor voltou. 4 dias. Aí quando eu voltei nele, né, eu falei, olha, realmente você tinha razão e tal, não sei o quê. Ele falou assim, olha, Soraya, eu sei que é difícil a gente tirar 1 mês de férias, né? Mas tire pequenas férias durante o ano todo. Sempre tenha pequenas férias, porque o que a gente faz é muito pesado, né, Carol? O meu trabalho é muito pesado. Então, assim, o que me segura, eu acho que é a questão espiritual mesmo, né? A minha espiritualidade me segura. Se não fosse a questão espiritual, eu já teria adoecido muitas vezes, entendeu? Então, assim, o burnout, ele pode acontecer com qualquer pessoa que trabalha muito e que não está se cuidando. A gente começa a deixar o trabalho engolir a gente esquece de cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação. Quando você percebe, você não está almoçando, você não está jantando, você está correndo, que não sei o quê. Faz isso todos os dias durante o ano, você vai adoecer. Claro. Porque é o seu cotidiano. Então, o nosso cotidiano, ele precisa ter um pouco de ordem, um pouco de harmonia, um pouco de equilíbrio. Sim. Porque senão a gente vai adoecer. Uma coisa é só acelerando, né? Uma coisa é assim, hoje não deu tempo de almoçar porque eu fiz um monte de coisa. Tudo bem. Agora, todos os dias você não almoçar... Não dá tempo? Porque não deu tempo? Você vai adoecer. Claro. Você tá fabricando um burnout. Sim. É isso. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Alô, empresas? Não é bonito. E também tem isso. Tem uma coisa que eu sentia de dizer não. Né? Então, de falar, deixa eu te explicar, eu vou almoçar. Mas uma coisa é isso, o mundo está caindo. Ok, o mundo está efetivamente caindo, beleza. Agora, o mundo cai todo dia, aí, amor, não é, mas o mundo não está mais caído. Então, não é. Se aquilo é o normal do seu trabalho, eu aplicava justa causa. Daí tem uma questão que é Gente, me perdeu a palavra. Imediatividade. Que, assim, se você demorar muito tempo para aplicar justa causa, você perde. Porque, claro, se você está suportando ficar com aquela pessoa, mesmo ela tendo cometido, todo momento que você descobre, você tem que agir rápido. Tem que ser uma quebra que não justifique, acho que injustifique não existe, não justifique a manutenção do contrato de trabalho. Então, óbvio que ia ser. Só que não ia ser 1 hora que ia fazer diferença. Então, eu ia almoçar sim. Então, quando batesse 7 da noite, eu já estava trabalhando desde as 8, 7h30, sim, eu vou levar meu filho para cortar o cabelo. Mas não é prioridade então, mas ele só tem uma mãe. Ele não pode pegar o carro e sozinho cortar o cabelo. Sim. Tipo, todo dia o mundo está caindo. Esse ano, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, agora em outubro, a gente vai ter um simpósio, uma parte lá dentro, só sobre psiquiatria dentro das empresas. Porque, gente, assim, eu atendo muita gente, tá? Eu atendo em torno de 500 pacientes por mês. Meu Deus! Fabricando burnout. Você vai conseguir, você está tentando. Logo Mas, você enfim, consegue. então, eu atendo muita gente. E, assim, o que tem de gente adoecendo dentro das empresas é um negócio absurdo, né? Então, o que eu percebi? Veio a pandemia. As empresas, para não fecharem, diminuíram o pessoal e aumentaram a carga de trabalho. Sim.
né? Então, por exemplo, eu atendi uma vez uma gerente de banco que ela falou assim para mim, não, então agora eles querem que eu cuide de 10 mil carteiras de clientes. Quer dizer, como é que um ser humano consegue cuidar de... Não tem como. Então, assim, as empresas, elas precisam... os donos das empresas precisam tomar consciência de que eles estão fabricando doença mental nas pessoas. Né? E ainda reclamam quando elas se afastam. Então, assim, tem algumas empresas já com uma iniciativa bacana de, assim, não é grupo, é tipo aplicativo, que você tem psicólogos para te atender, nutricionistas, não sei o quê, programas de desenvolvimento pessoal dentro do ambiente de trabalho, coisas para a pessoa dar uma respirada. Porque esse movimento de trabalho quase que escravocrata que a gente vive hoje em dia, ele vai adoecer mentalmente as pessoas. Essa foi minha tese da minha monografia. Sério? Olha porque só. Era o assédio moral da minha pós-graduação em processo e direito do trabalho na PUC, foi sobre o assédio moral, que é uma responsabilidade corporativa. Uhum. Então, e eu me deixei... Veja... acho que é legal também a gente falar disso. Eu me permiti, eu não estou colocando a culpa em mim, mas eu sempre critiquei. Por exemplo, uma mulher que apanha do marido. Aí você fala, mas também gosta, porque está com ele há 20 anos. E a gente para de perceber quantos fatores estão envoltos nisso. Eu, advogada trabalhista, essa foi minha tese, a minha monografia da pós-graduação, estudei e trabalhei 17 anos com isso. Estava nisso. Estava numa relação abusiva e eu não percebia. Para mim, eu era o problema. Eu não dou conta. Uhum. Então, é muito fácil a gente criticar. E eu estou tomando para mim essa culpa. Porque eu também criticava. E, de repente, eu estava no meio e eu fui perceber... Você falou do almoço, né? O momento em que eu falei... Não dá para esperar mais, porque eu estava, enfim, tentando estruturar a minha saída da empresa. Foi num Dia das Mães, o Dia das Mães do ano de 2021, que a gente ainda estava naquele esquema de pandemia. Então, a professora do meu filho fez não tinha festinha de Dia das Mães, ela fez um vídeo no YouTube e ela entrevistava as crianças perguntando, ela fez tipo uma premiação de Oscar. Por que sua mãe merece ganhar o Oscar? Uhum. E aí, o meu filho é o Pedro. Então, era por ordem alfabética, tinha uma cacetada de criança antes dele. Uhum. E aí, quando chegou na vez dele, as crianças falavam, porque minha mãe é muito legal, porque minha mãe me leva para passear, porque minha mãe cozinha bem, porque minha mãe me faz cosquinha, porque minha mãe brinca comigo, minha mãe isso. E eu esperando o que ia vir do meu filho. E aí, ele fez assim... Minha mãe merece ganhar o Oscar porque ela trabalha demais. A gente tem que ali... Ele usou essas palavras. Inclusive, eu falei isso para a professora. Falei, você foi o ponto final que eu precisava. Ele falou, a gente precisa alimentar ela na frente do computador, senão ela não come. Nossa. Nesse momento, eu fiquei extremamente envergonhada e pensei, eu digo tanto que eu trabalho para dar uma qualidade de vida boa para o meu filho, não é isso que eu quero que o meu filho lembre de mim. Claro. Qual é a memória de infância, sua memória de infância com a sua mãe? Eu tendo que botar comida na frente do computador e ela em reunião comendo, porque senão ela não comia. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele tenha noções de civilidade, noções de um bom caráter. Eu quero que ele tenha experiências comigo de brincar. Claro. Não é? Ali foi a chave para você dizer não. Aquilo, para mim, eu falei... Não é isso que eu quero para o meu filho. Eu não quero, não é isso que eu quero. Não é assim que eu quero ser lembrado. Se amanhã eu bater as botas, ele vai falar: e a sua mãe? Nossa, trabalhava muito. E o que mais? É isso que eu lembro, só isso que eu lembro. Uhum. Então, isso foi. Eu já sabia, já tinha ficado afastada, eu cheguei a me afastar do trabalho e tal. Por um período, voltei e. Eu falei... E foi isso que fez você mudar para o campo de vinhos e tal? Foi o burnout, total. Eu fiquei com... E você falou da taquicardia. Você tem uma ideia de como foi forte, como ainda eu tenho que trabalhar com isso. Eu fui fazer... Como eu tinha muita experiência no mercado corporativo, eu fui fazer uma apresentação uma vez. Eu faço várias em empresas. Então, as empresas chamam os clientes e a gente vai fazer um bate-papo de vinho, fazer degustação de vinho, né?
Isso as empresas geralmente oferecem para os clientes. E empresas de vários setores, e estava tudo bem, já fazia isso. Um belo dia me chamaram para um escritório de advocacia. Eu não sei o que foi. Eu cheguei lá e eu comecei a ter sintomas nítidos de síndrome do pânico. A respiração curta, eu não conseguia, o ar não chegava, e eu transtornada, trêmula. Eu tinha a sensação de que eu não sentia as minhas pernas, era como se eu fosse levantar, eu ia cair. De entrar no ambiente, ver as pessoas vestidas daquele jeito, me deu um baita... E aí eu ficava, meu Deus... Isso foi uma crise ansiosa que você teve. Uma crise ansiosa por conta do ambiente. Porque quando eu cheguei, ativou algum gatilho. Sim, mas quando a pessoa está em burnout, quando ela está nessa exaustão mental, né, por conta de muito trabalho, o ambiente do trabalho gera gatilhos. Qualquer coisa. O copo que usou... A pessoa pegou e botou isso aqui, fez esse barulhinho. Já, sabe, às vezes um pequeno barulho, a voz de uma pessoa... por exemplo, professora, né, que tem muito burnout, a entrada dos alunos na sala, ela já começa a ter os sintomas, entendeu? Ansiedade também, como a depressão, também é uma doença, é um transtorno. É um transtorno. A gente tem vários transtornos ansiosos. A gente tem 2 principais, que é o que a maioria dos brasileiros tem, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno que a pessoa ela tem um jeito de viver muito ansioso. Então, são pessoas que têm pensamento acelerado, pessoas que estão sempre preocupadas com alguma coisa, pessoas que têm dificuldade de ter quietude interior, pessoas que têm muito problema de tensão muscular, porque tensiona muito a musculatura, né? São pessoas controladoras que querem controlar tudo. E elas estão em sofrimento, mas elas sofrem menos do que quem convive com elas. Você acha que você está sofrendo? É que você não sabe o que é te aguentar, meu filho. Te aguentar? Meu amor! Pergunta em casa se o negócio tá difícil. Mas é verdade. E aí tem um outro transtorno, que é o transtorno de ansiedade paroxístico, que é essa crise ansiosa. Então, a pessoa, por exemplo, está no metrô, está no trânsito, está entrando no trabalho, aí ela começa, respiração fica curta. Às vezes começa a visão ficar turva, taquicardia, tremores, formigamentos, né? As parestesias. Tem pessoas que se entortam, né? Perdem até o controle muscular. E tem a sensação de dor no peito, a sensação de morte. Então, isso é uma crise ansiosa. Você tinha falado agora síndrome do pânico. A síndrome do pânico, o que é? É essa pessoa que tem essas crises ansiosas tantas vezes que ela cria uma síndrome. Então, ela fica evitativa. Ela não sai mais de casa. Porque, ela saiu, ela teve. Aí, então, se eu não sair, eu não vou ter. Olha. Entendeu? Ela começa a ter um comportamento evitativo. Então, são pessoas... Eu tenho uma paciente gravíssima, ela não sai de casa há muitos anos. Eu atendo ela de forma online, né? Que horror. E as poucas vezes... Ela foi, acho que 2 vezes no meu consultório. As 2 vezes ela foi com o marido. Ela não consegue sair de casa sozinha. Olha que pena. E ela já estava em tratamento há muitos anos antes de me conhecer. Não, então, um caso muito grave. Ela tem a síndrome de pânico clássica. Ela não consegue sair de casa. Ela não consegue trabalhar. Ela não produz mais nada. Olha, é muito incapacitante. É muito grave, né? Uau. Então, assim, isso tem várias graduações, tem várias qualidades, né, dentro dos transtornos. Tem pessoa que tem o transtorno, mas um pouco mais leve. Tem pessoas que ficam mais crônicas, né, mais graves. Então, assim, esses são os 2 principais, mas tem vários outros tipos de transtorno de ansiedade, né? Tem as fobias, que as pessoas desenvolvem medos específicos. E uns medos meio doidos, né? Tipo... coisas não óbvias. Sim. Então, tem as fobias, tem os toques, né? As pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo. Aí tem aquela coisa ritualística, né? De ter que fazer aquela coisa daquele jeito. Porque se não acredita... Teve um caso famoso de era uma atriz da Globo, mas era uma atriz antiga. Você lembra desse caso? Que ela tomava banho? Eu não lembro o nome dela. Eu lembro. Que Luciana Vendramini. Luciana Vendramini. Ela ficava 8 horas tomando banho, porque ela tinha, na cabeça dela, ela tinha que ter um pensamento positivo para sair do banho, porque senão ela saía do banho e alguém ia... Nessa época, ela estava com aquele Paulo Ricardo, né?
Jura? Como é que era o cantor? Pode ser, o Paulo Ricardo. Né? E aí, não sei se... Eu acho que o relacionamento deles não era muito legal. Eu acho que isso acabou aumentando, cooperando para a doença dela. Eu tive uma paciente que ela ficava várias horas lavando a mão, porque antes dela lavar a mão, ela ficava mexendo no lixo do próprio banheiro. Então, ela tirava o lixo, colocava o lixo. Tirava o lixo, colocava o lixo. No banheiro, trancada, durante horas. Ela morava com pais idosos, os pais, e só tinha um banheiro na casa, e os pais ficavam desesperados, porque ela ficava horas ocupando o banheiro nesse toque. Que coisa... Olha. É muito louco. Muito. É Tem umas muito coisas louco. bem... Às vezes é disso de pensamento, às vezes é um comportamento, Às vezes às vezes é um pensamento, né, que fica ruminando, repetitivo. Então, assim, olha só a quantidade de transtornos que a gente tem. É muita coisa. Então, você sabe que você falou do transtorno de ansiedade. Antes de eu ser diagnosticada... Eu fui diagnosticada com TDAH com 35 anos. Antes disso, eu tinha sido... tinha tratado depressão, como eu disse, né? Eu tive filho com 27, então aí que eu comecei a prestar atenção em depressão, mas eu também era a síndrome ansiosa geral lá. O TAG. O TAG. E eu tinha... A medicação era isso. Um belo dia, quando eu uma vez troquei de psiquiatra, que foi aos 35, ela falou, Carol, eu tô achando que não é um... Tudo bem que eles podem ser associados, né? Sim. Acho que é o TDAH. E aí ela me conhece, ela me mandou aquele código, o Código Brasileiro de Todas as Doenças Psiquiátricas, DSM. DSM. Ela me mandou ele em PDF, nunca vou esquecer. Ela falou, o TDAH tá na página tal, porque eu sei que você vai pôr no Google e vai ver um monte de informação errada. Então, olha o que é de verdade, tá? Porque eu sei que você vai procurar, porque eu já tava. E aí, quando eu fui lendo, eu falei, cara, não só eu tenho isso, como meu filho também tem. Só que o meu filho, ele é o meu oposto, o Pedro. Ele é o perfil desatento ou hiperativo? Extremamente desatento. E você é hiperativa? E eu hiperativa. Apesar que a hiperatividade dele também deu alta. Porque o pessoal acha que é só ler uma lista na internet e se diagnostica. Eu preciso fazer um adendo. Quem tiver dúvida se tem TDAH, por favor, não faça teste de internet. Tem vários. Tá? Você tem que fazer uma avaliação neuropsicológica. Tá? Que é uma avaliação de 10 sessões com psicólogo especializado em neuropsicologia, porque é a melhor maneira de fazer esse diagnóstico. E, gente, vocês não têm ideia do laudo. Eu juro. O Pedro foram 8 sessões. Não sei se é porque é criança e é diferente. Foram 8 sessões. Não, é entre 5 e 10. Então tá bom. Tá dentro. Aí, o que... Ele precisou de 8 sessões, fez todo, né? Só que a completude do laudo não fala... Sim, você tem TDAH. Não é um teste de gravidez que dá positivo ou negativo. É um teste que ele avalia toda a parte psicológica, inclusive questões de se poderia ser um grau de autismo, porque o espectro autista também é muito amplo. Dá o QI. Sim. E aí mostrou que a hiperatividade... Ele não é aquela criança que corre, que a hiperatividade faz ele correr, não fica sentado, não era isso. Mas, por exemplo, ele tem comportamentos hiperativos, ele não tem um lápis inteiro. Ele come lápis. Ele fica mastigando lápis. Aí vira uma vassoura, vai ficando aquela coisa de... Parece uma vassourinha. Ele mordia a camiseta. A síndrome da perna inquieta. Sim. Cara, as mesas ficavam batendo. Porque ele fica batendo na mesa, aí você fala, pelo amor de Deus, para de se mexer. Ele se mexe. Então, não é... Então, vejam como não existe uma fórmula de bolo. Não. Não tem a receita, né? E o meu é o hiperativo, por óbvio, né? Mas o dele é uma coisa... É um desligado que atenta contra a vida. Ele é um nível que eu fico com... Eu, por exemplo, eu nunca tive problema com ele. E não era típico, porque eu nunca tive problema com ele no colégio. Então, a escola nunca identificou, porque geralmente o TDAH tem problemas de aprendizado. Sim. Mas o que os laudos, né, enfim, nos mostraram? Que vocês não têm essa característica. Por quê? Porque tem um QI alto. Então, é meio que compensativo, porque... o QI dele beira o gênio. Olha só. Então, ainda que ele não preste atenção, ele aprende por associação, por qualquer que seja o motivo, e ele não tinha um problema no colégio. Para vocês verem como não tem isso. Porque uma vez eu levei ele num pediatra que ele falou, ele não tem TDAH. Se ele não tem problema no colégio, ele não tem TDAH.
E aí eu falei, ok, tudo bem. Mas quando a gente pega o laudo, a gente vê. Então, por exemplo, eu não tenho problema com ele tirar nota baixa. Entretanto, eu não confio nele atravessar uma rua. Claro. Então, foi perigoso. A gente fez o tratamento durante o período. Eu, como descobri aos 35 anos, formada, pós-graduada e tudo mais, eu, quando criança, devo ter desenvolvido técnicas de conviver De com compensação, isso, de né? compensação. Você aprendeu a viver com aquilo que era faltante em você, digamos assim. Eu aprendi jeitos de achar o meu equilíbrio. Ainda que não tivesse muito, porque, por exemplo, tinha uns comportamentos que eu falava, puxa, então é isso, meio que fez sentido. Por exemplo, para mim, eu falo que o diagnóstico, ainda que eu não tenha usado medicação, né, Ritalina, eu não usei. Eu usava em períodos específicos, por exemplo, quando eu vai fazer prova e tal. Até porque ele não pode ser... Muitos medicamentos não podem ser conciliados com álcool. Então, aí era uma condição limitante para mim. Mas, até porque hoje eu trabalho com álcool. Mas, para mim, foi libertador no sentido de... Isso não sou eu que sou desorganizada, preguiçosa. Existe uma questão minha que me impede disso. Ficou mais leve e a minha relação com ele milhões de vezes mais. Porque aí eu penso... Só para vocês terem uma ideia, eu falava, Pedro, escove os dentes. Aí ele levantava. Aí, se ele encontra o cachorro no meio do caminho, ele abaixa, faz carinho no cachorro. Já esqueceu. E ele volta pro sofá. Sim. Aí você fala, você escovou o dente, Pedro? A gente precisa sair. Aí ele vai. Aí, se a porta bate, ele se assusta, ele vai pra rua. Sim. Aí eu falo, acorda. Puta que pariu! Já era um estresse. E ele ficava assustado. E aí eu falei, é isso, calma. Então é assim, filho, foco, não se distraia, escove os dentes. Tem que ter rotina, porque senão ele se perde. E é uma criança extremamente inteligente, então isso não tem a ver. Mas o TDAH ficou generalizado, né? Como qualquer coisa, qualquer descuido, qualquer falta de memória. Qualquer diminuição da atenção, da concentração da memória, já virou TDAH. Já é um TDAH. E não é assim. Não é. Então, o que é TDAH? Então, é um transtorno mental também, né? Transtorno do distúrbio da atenção, da hiperatividade, e que gera muito prejuízo na vida da pessoa. Então, geralmente, são pessoas que, na escola, apresentam dificuldades, né? Tanto de comportamento, de sociabilidade, de aprendizagem, muitas vezes, ou de conseguir fazer as tarefas necessárias, né? Então, geralmente tem isso. E tem sempre essa história na infância. Hoje em dia, a gente tem muito adulto que está sendo diagnosticado e que não foi visto na infância. Né? Então, teve essa dificuldade ou teve questões de comportamento e tal, mas não se falava na época. E a pessoa foi, como você falou, né? Eu fui me virando, fui fazendo o que dava para fazer. Quando a gente faz o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou do tipo de hiperatividade, ou do tipo desatento, faz o diagnóstico correto e medica corretamente essa pessoa, a pessoa muda. Muda a vida. É a coisa mais legal na psiquiatria, isso. Sabe? Você fala, então, era para ser assim. Entendeu? Aquela bagunça da minha cabeça. Eu tenho vários pacientes que falaram assim, quando eu tomo a medicação, é outra assim, história. nossa, né? Só que, assim, um alerta, né, para as pessoas. Tem muita, infelizmente, no Brasil, tem muita gente consumindo isso de forma recreativa, com álcool, né? São medicamentos que não podem ser utilizados com álcool. Você sabe que eu descobri isso? Eu fiquei chocada que a galera toma pra ficar louco. Tipo, vai pra balada, vai pra rave, aí toma o remédio, enche a cara e fica... Cara, fica mais louco que o Batman. É capaz de botar cueca na cabeça. Sim. Então, assim, a gente tem esse... O Brasil é um país muito peculiar, né? O Brasil não é para amadores. Não, definitivamente. Então, o pessoal faz umas coisas bem esquisitas, né? Tipo, gente fantasiada de Venvância no carnaval. Eu vi, achei muito legal. Eu achei muito bom. Então, o pessoal dá uma exagerada. Mas, assim, de verdade, se a pessoa tem o transtorno e é diagnosticada e faz uso da medicação corretamente, nossa, ela tem uma qualidade de vida absurda, assim. É muito legal. Né? Mas não é todo mundo que tem. Hoje em dia, também, a gente também não pode esquecer que a gente tem
uma influência absurda de telas, né? E eu ia fazer essa pergunta. O ambiente também. Mas com certeza o ambiente vai influenciar, né? Em todas, né? Tanto depressão, ansiedade, Tudo, TDAH. tudo. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente familiar conturbado. Eu tenho uma nutrição péssima, né? Então, aquela pessoa que só come salgadinho, refrigerante, né? Então, a nutrição dela é péssima. Não tem nutrição. Ela come, mas ela não está se nutrindo. Aí, o ambiente em casa é violento, cheio de problemas, né? Eu estou num lugar de muita violência. Cara, a chance de eu deprimir, de eu ter algum transtorno mental é maior. O ambiente ele tem um papel fundamental na nossa saúde mental. Quando que ele não tem? Quando a pessoa ela é tão madura, ela é tão espiritualizada que ela ultrapassa o ambiente. Isso é para poucos. É o contrário, né? Aí então, a pessoa... exceção é quem não tem. Exatamente. Porque a regra é ter. Tanto é que, por exemplo, você pega, vamos supor, um transtorno mental bem grave, esquizofrenia, que não tem cura, né? Você pega um esquizofrênico brasileiro e compara com o esquizofrênico da Finlândia, eles são completamente diferentes. Por quê? O da Finlândia teve uma boa nutrição, ele estudou em boas escolas, antes do primeiro surto ele tinha um monte de capacidade cognitiva ok, né? Uma sociedade civilizada, sem grandes problemas de violência e tudo mais. E aí você pega o brasileiro, mal nutrido, escola péssima, não sei o quê. Ele tem outra... Olha, você entende? Por isso que o ambiente é tão importante. Então, não dá para a gente falar, não é importante, mas é óbvio que é importante. E a questão da tela, que você mencionou? Então, o uso de tela. O que está acontecendo hoje em dia é que muitas crianças estão ficando com desatenção, viciadas em dopamina, né? Por conta da quantidade de horas de tela. Não é só criança, né? E eu tenho adulto visto também. tanto adulto, gente. As pessoas Adulto não olham também. nem para onde estão andando. Né? Por exemplo, só com o celular na isso mão. que a gente está fazendo aqui, eu acho maravilhoso. A gente não tem celular aqui. A gente está realmente aqui, conversando, né? E a gente está aqui presente. Mas eu tô aqui com a minha tela. Na verdade, eu tô vendo o YouTube. Tô brincando. Na verdade, eu tô aqui, ó, vendo uma piada. Mas e a gente fica fazendo essas coisas. Quantas pessoas eu falo, o que você tá fazendo? Ah, tô em reunião do trabalho. Não tá, né? Tá batendo papo comigo no WhatsApp tá em... A gente fica nessa... E então, é uma coisa assim, acelerada. É importante a gente ter essa prudência, né, interior de falar assim, eu acho que eu estou exagerando. Deixa eu olhar aqui no relatório do meu celular. Quantas horas eu estou ficando com essa porcaria Criança aqui? tem que ter controle também. Adolescente Porque também. a gente está perdendo a vida, sabe? A vida está indo embora e a gente está na frente de uma porcaria de uma tela. É claro, tem coisas maravilhosas que a gente aprende. E a gente não vai voltar né? no tempo. As coisas agora têm uma outra dinâmica. Mas a gente tem que ter esse poder de escolha. Sim. De falar, não, eu vou usar para isto. E o restante do meu tempo eu vou fazer outra coisa. Sim. Se a gente quer ter saúde mental. Claro. Né? Bom, esse também é um programa de vinho, então acho que é importante a gente tratar desse assunto específico. O alcoolismo ele é considerado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, uma doença, uma patologia. Sim. A partir de que momento eu devo ter atenção ao meu comportamento alcoólico para falar, talvez isso aqui não seja mais um vinho recreativo ou uma bebida qualquer recreativa e seja, sim, uma questão patológica? Olha, tem vários pontos, que é um assunto bem amplo, né? E, assim, para cada pessoa, uma classificação. Então, o que eu preciso prestar atenção com relação ao meu consumo de álcool? Quantidade. Então, o quanto eu estou bebendo? Eu estou bebendo 2 garrafas de vinho todos os dias e isso está atrapalhando o meu trabalho, o meu relacionamento, a minha vida pessoal. Eu estou deixando de cuidar de coisas importantes por conta da quantidade de álcool que eu estou consumindo. Isso é um ponto de alerta. Não existe um fator objetivo no sentido de uma garrafa tá ok, 2 não, assim, por exemplo? Existe. Só que eu penso o seguinte, que cada pessoa tem um corpo e uma resistência. É verdade, não dá adianta. Então, tem gente, por exemplo, que bebe uma garrafa... Por exemplo, sei lá, a pessoa bebeu uma garrafa sozinha de vinho, mas ela não teve alteração de comportamento. Aquilo não influenciou na vida dela? Ela está com os exames normais. Então, uma coisa importante, quem tem costume de beber sempre... Por exemplo, eu bebo toda semana. Eu adoro vinho. Geralmente, quarta-feira é meu dia de abrir uma garrafa, eu gosto de escrever poesia e tal, então eu fico ali quietinha, ouvindo música e tal. Quarta-feira, ai que delícia! Quarta-feira é o meu dia.
É porque é o dia de terapia, eu faço terapia, depois eu abro uma garrafa de vinho e mas já... isso é essencial. É o meu momento. É o seu momento de pausa. É o meu momento, né? E final de semana também, quando eu consigo, eu gosto de beber. Então, quem tem o costume de beber toda semana, como eu, por exemplo, é interessante de 6 em 6 meses fazer exames laboratoriais para ver as enzimas hepáticas, por exemplo, né? Então, a gente precisa ver se o fígado tá ok, né? Se tá tudo certinho. Porque se começar a dar alguma alteração, por exemplo, esteatose hepática, né? Que é uma pequena gordura em volta do fígado, tem que dar uma maneirada. Né? Porque o álcool, a gente sabe que ele é metabolizado no fígado, assim como os medicamentos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Isso assim como várias questões, né? Porque eu tô num nível, desculpa te interromper, que se eu como muita fritura, eu fico com ressaca como se eu tivesse bebido 12 garrafas de vinho. Sim. Eu tenho ressaca de fritura. Por isso porque que é elas são metabolizadas no mesmo lugar. Por isso que a gente precisa ter esse autoconhecimento, né? De se entender. Então, assim, eu tô com alteração de comportamento, eu tô com alteração dentro do meu trabalho. Tem gente que falta muito no trabalho porque bebeu demais. Uma vez ou outra, ok, mas se começou a ficar frequente, você está entrando no alcoolismo. Aquela necessidade, né? O que eu sinto é assim, a pessoa só consegue desenvolver minimamente qualquer coisa se tiver o álcool. O álcool tem que estar. É um fator determinante. E eu acho assim que no Brasil o álcool é muito... o uso é muito alto, né? De todos os tipos de bebida. Então... Assim, também eu acho importante quem está convivendo com você, né? Porque, às vezes, a pessoa não está percebendo o que está acontecendo. Mas o cônjuge, o filho, a mãe, fala assim, ó, quando você bebe, filha, você está dando uma exagerada, você está falando umas coisas meio estranhas, não sei o quê. Então, se isso começar a acontecer, é um ponto de alerta para a pessoa, né? Tipo, olha, acho que talvez seja interessante procurar uma ajuda, procurar um auxílio, fazer exames para ver se está tudo bem. Eu acho que é muito individual. Eu não gosto de colocar a pessoa dentro de uma caixinha, sabe? Porque cada um tem um corpo, tem uma maneira de lidar com a bebida. Sim, às vezes com uma taça a pessoa já fica completamente transtornada e aquilo impossibilita. E tem gente que toma uma garrafa inteira e não acontece nada. Bem. Então exatamente. É muito individual, né? A gente está falando aqui do consumo de álcool, inclusive você se identificou dizendo que bebe toda semana. Sim. E aí eu vou falar do vinho, mas considere álcool como um todo. É porque eu falo do vinho, porque o vinho tem lá 12%, 13% de álcool. É completamente diferente de uma vodka que tem 40%, né? O teor alcoólico. Então, eu tomo um copinho de vodka, eu fico louca, mais louca que o Batman. O vinho, eu consigo tomar uma garrafa. Sim. Pensando nessa relação dos transtornos, das doenças com o álcool, você vê o vinho, o álcool, como um vilão? Ou muitas vezes ele pode ser utilizado até como um auxílio, né, aos tratamentos? Eu não considero vinho álcool. Eu considero vinho alimento, de verdade. É como o velho mundo enxerga. De verdade. Não o velho mundo, não é a idade, gente. É porque a pessoa fala, chamou ela de velha. Os continentes antigos que produzem há mais tempo Itália, vinho. A tributação é como a de alimento. Exatamente. Uma vez eu conversei com um importador de vinho, que virou meu amigo lá na Moca, e ele falou, Soraya, é um absurdo, porque a taxa que a gente recebe aqui é de álcool. E é o único lugar que não considera o vinho como alimento. Então, assim, eu tenho um olhar para vinho de muita gratidão e bondade. Assim. Para mim, o vinho é o alimento. E é um aliado, né? Eu acho um aliado. Eu acho que não é à toa que Jesus Cristo fala e fez vinho, né? E fala do vinho. E, enfim, eu acho que tem todo um símbolo aqui de vida, sabe? Então, eu não vejo realmente o vinho como um vilão, nada assim. Eu vejo como realmente um aliado para a nossa saúde, né? É claro, exageros a gente tem que prestar atenção. Mas, sem exagero, isso daqui é um alimento. Não só para o corpo, mas eu acredito que é um alimento para a alma também. Com certeza! Tá vendo, gente? Eu bebo por uma recomendação médica! Não é! Mas eu também considero. E eu acho que é mais difícil. É claro que eu já tive situações que eu me senti transtornada, assim, bêbada. Exagerado e tal. Ter exagerado no vinho, mas geralmente fica uma coisa mais controlada do que com outras bebidas. Eu vou percebendo que eu estou me alterando, aí eu vou aumentando a quantidade de água, aí eu me alimento. Para outras bebidas,
é muito rápido. Eu tô bem zerada, de repente eu tô morrendo. Aham. Aí eu falo, pô, o mundo está girando. É muito rápido. O vinho, você vai sentindo. Você fala, opa, tô relaxada demais. Porque vai dando aquele relaxamento. É como o nosso charutinho, né? É o nosso charutinho. Que a gente sabe que não é uma coisa que faz bem, como o corpo, né? Ele metaboliza isso aqui como álcool, como uma toxina. Mas, como charuto. Charuto também tem. Mas não é a mesma coisa que cigarro. Não é a mesma coisa. E também a gente não traga, né? Não. E a gente... Eu acho que tem toda essa questão da experiência, né? Então, a gente ali separa 2 horas do nosso dia para fumar aquele nosso charuto e tal. Ou com vinho, ou com alguma outra bebida e tal. Então, você tá naquele seu momento. É quase que um ritual ali, né? É diferente de... sei lá, a pessoa não tem esse momento. Ela está fazendo sem presença, né? Eu acho que isso faz toda a diferença em qualquer coisa que a gente faça, né? Se eu estou ali presente, bebendo aquele vinho, é uma coisa. Se eu estou bebendo para afogar as mágoas e sem estar presente ali, é outra bebida. Com certeza. Aí ela já tem um outro significado. É uma função quase que, né, de anestesiar, de dopar. Exatamente. E tal. Então, o vinho... você não precisa se abster de álcool durante o tratamento psiquiátrico. Pode ser que exista... Depende da medicação. Sim. Existem medicações que não podem ser tomadas com álcool, mesmo. Esses de TDAH, tá, amiguinhos? Não pode. Vocês podem ficar mais loucos? Não Aí, pode. ó, ficar doido, imagina no evento da empresa. Antipsicóticos também não são recomendados com álcool. Consulte sempre Então, é importante, se você toma medicação, você conversar com o seu médico e perguntar exatamente o quanto que você pode beber, que tipo de bebida você pode beber, né? Então, é melhor, é uma coisa bem, assim, individualizada. Com certeza. Entrando aí no assunto vinho mais leve, depois que a gente já falou desse monte de assunto, até respirou fundo. Que vinho é o seu queridinho? Pode ser tanto uma uva quanto um rótulo. É tão difícil essa pergunta. Porque eu gosto de tudo. Eu gosto de todas. Qualquer feixão de Gosto verde. de todas. Eu amo Tempranillo. Eu amo Malbec. Eu amo Cabernet Sauvignon. Eu amo Merlot. Você só tá falando de tinto. E o resto? Branco, rosé? Gosto também. Tá, você toma. Não, gosto também. Mas eu tomo mais tinto. Tá. Tenho mais costume de tomar tinto. Então, mas eu gosto de rosé, eu gosto de branco. Eu amo espumante, amo champanhe. Amo. Que delícia. É isso. Que a vida delícia. É muito mais feliz. Quando você tomar um champanhe e você não curte tanto, você pode procurar um médico e falar, doutor, pode ser que eu esteja meio depressivo. É o som da felicidade. É o som da felicidade. Aquele... Dizem, eu não sei se isso é verdade, dizem que o monge que descobriu essa história do champanhe, quando ele bebeu, ele falou assim, nossa, eu estou bebendo as estrelas do céu. É Dom Perignon, Ai. apesar de não ter sido, tá? Porque tem... Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas ele se apropriou disso como sendo o criador, né? A gente sabe que o espumante, champanhe, enfim, foi um acidente. Foi um acidente, né? Foi um acidente. Mas foi um monge mesmo? Eles tem essa falam, história? Tem. Na verdade, o vinho sempre teve, né, muito ligado aí à questão religiosa, até porque a questão religiosa ela sempre foi muito interligada com questões históricas, de batalha, conquista e etc. Mas sim, essa é uma frase famosíssima de Dom Perignon. Isso E tão não lindo. é? Você não sente como as estrelas? Não, o barulho, né? É demais. Aí você fala, gente, somos felizes! Vamos aproveitar a be vida! Happy. É maravilhoso. É isso. Eu super acho também, acho que... Então, a pergunta que eu ia fazer, que era branco, tinto, rosé, espumante ou fortificado, foi respondida com tinto? É tão difícil. Depende do momento, né? Eu também acho. É tão difícil. Porque um fortificadinho com charuto também não, fica... Então, eu não tinha o costume de tomar vinho do Porto, né? E comecei faz pouco tempo, até bebi o Crown, né? Uhum. De alguns anos diferentes e tal. E fiquei muito impressionada como que combina. Porque o vinho tinto com o charuto, eu às vezes estou tomando um vinho, às vezes eu acendo um charuto porque eu quero e tal, não sei o quê, mas eu acho que a harmonização não fica muito boa. Eu sempre gosto mais com champanhe ou com espumante, quando o assunto é vinho.
Mas o vinho do Porto tem me surpreendido bastante. Muito. Muito gostoso. E quanto mais antigo, melhor fica, né? Menos doce. Também. É que é uma sensação diferente de dulçor. Intensifica. É demais. É muito gostoso. Eu adoro também. É muito bom. Toma outras coisas ou só vinho? Whisky, amo. Amo whisky. Essa coisa delicada. Eu fico pé da vida quando o povo fala: ai, rosé é vinho de mulher. Meu amor, isso aqui é o símbolo da feminilidade. E gosta de uísque, gosta de vinho do Porto, gosta de porradona. Eu gosto de uísque. Até pouco tempo atrás, eu estava participando de uma confraria de uísque, né? Com o César. Olha! Eu entrevistei o César Adams. Eu vi a entrevista, muito legal. E a gente se reunia e tal, ele trazia um rótulo e ele explicava, né? Contava tudo e a gente harmonizava com charuto. Então, assim, eu fazia isso toda semana, durante, sei lá, mais de um ano. Eu amo uísque. Eu acho que com charuto, para mim, é o melhor. Eu amo charuto, né? O que eu não tomo, vodka, eu não gosto. Cerveja eu gosto. Outros destilados eu não gosto muito tanto, não. Eu gosto mais de uísque. A minha bebida é uísque e vinho. Boa. Acho que é isso. Boa definição. Teve algum evento envolvendo vinho que marcou sua vida? Evento? Algum acontecimento, algum momento? Teve uma vez que eu estava me reerguendo, sabe? Depois de sofrer muito, muito, muito por causa de um relacionamento. E eu era muito rebaixada por essa pessoa. Inclusive, ele falava que eu não tinha cacife para fumar charuto. Quem eu pensava que eu era. E aí, um dia, eu falei, quer saber? Eu vou comprar um barolo. E eu vou tomar um barolo no meu aniversário. Foi um aniversário que eu passei sozinha, porque eu estava num momento muito assim de me reerguer, eu estava muito no casulo, sabe? Eu falei, mas eu vou ficar no casulo com barolo. Foi um evento sozinha, né? Eu estava sozinha no apartamento que eu estava morando na época. E eu tomei aquele vinho assim, chorando, sabe? Tipo assim, ninguém vai dizer para mim o que eu posso e o que eu não posso. Ai! Essa pessoa delicada esconde uma fortaleza. Não é que esconde, tá vendo como pode ser compatível? Esse foi o vinho mais especial que você bebeu? É porque ele foi marcante, hein? Foi marcante. Mas eu acho que o melhor vinho é o de agora. o de hoje. É o de hoje, porque eu só tenho hoje, né? Uau. Eu não tenho amanhã, não sei. Eu posso não estar aqui amanhã. Então, esse que vai... A partir de agora, é o meu preferido, porque eu tô tomando ele agora. Ai, eu amei isso! Amei! Vou até brindar. Adorei. Pode viajar. Pode... Tá. Com quem você gostaria muito de dividir uma garrafa de vinho? Você não começa. Vamos pular essa... Uma garrafa de vinho, curtir o momento, conversar. Com Maria, mãe de Jesus. Ah! Quando ele fez o vinho nas bodas de Caná. Foi o primeiro milagre. Foi o primeiro grande milagre e todo mundo que bebeu eles disseram que foi o melhor vinho que eles tomaram, né? E eu fico imaginando eu brindando com Nossa Senhora, assim, sabe? E tomando. Nossa. Porque esse é o verdadeiro vinho, né? É o vinho da vida, né? É o que traz esperança, traz amor, traz o céu pra gente, né? Diariamente. Então, e realmente é uma personalidade, vou dizer uma personalidade, que a gente tem que se inspirar, né? É tão exemplo de força e tão um exemplo de amor para a gente ver como isso pode andar junto. E ela pediu para ele, né? Ela. O primeiro milagre foi por causa dela, né? Exato. Então ela foi e falou: meu filho, vamos lá, que eu sei, eu confio no teu potencial. E eu imagino o gosto daquele vinho, né? Deve ser assim um gosto que nenhum vinho daqui é capaz de chegar naquilo, né? Uau! Eu tô... Que vinho está na sua lista de desejos? Brunello. Não tomou? Tomei uma vez só. Mas estava meio mais ou menos ou não gostou? Não, estava bom, mas eu acho que eu preciso tomar vários para poder ter... Ter repertório. Para ter repertório. Concordo. Que vinho não falta na sua adega?
Que vinho não falta na minha adega? Putz, os Cabernets, Malbecs, tem muito Malbec na minha casa. Tempranilho. Primitivo, que eu gosto também. Pô, essa adega é grande, né? Cheia, tá vendo? Ela falou 5 coisas, né? E tem uns rosés, uns brancos também. O Chablis, eu acho que eu nunca tomei, você acredita? Olha, a gente precisa tomar um chablisão. Eu acho que eu não me lembro de ter tomado. Vamos tomar. Eu sou muito iniciante no mundo do vinho, né, Carol? Não é. Sou sim. Soraya vai estar, tá, na nossa confraria pra gente provar muita coisa diferentona. Eu tenho pretensão de fazer o de comida japonesa e Chablis comida japonesa vai. Ai, que delícia. Olha, Ótimo. é dos deuses. É a gente vê estrelas mesmo ele não tendo borbulhas. Que legal. Que vinho é servido no céu? Eu vou te decepcionar. Ai, meu Deus. Não tem vinho no céu. A gente vai... É só aqui, filha. Aproveita! Ô, Sô, não, você não vai fazer isso. Não tem. Não tem? Não tem. Não tem. Não tem. A gente não tem a materialidade lá. O nosso corpo não vai estar lá. A gente vai estar com a alma e espírito, mas o corpo não. Então, por favor... Como é que a gente vai beber o vinho? Não tem como, entendeu? Ah, eu já me imagino chegando no Paraíso São Pedro me recebendo com uma taça de champanhe, meu amor. O quê? Lá ele assim, ó, com a chavinha pendurada. Carol, eu estava ansioso pela sua presença. Com a taça de champanhe. Ah, esse é Bom bom. dia. E no inferno? Tem vinho? Não tem. Ah, Soraya! Não tem. Não tem. Também é espiritual, não vai ter vinho. E se tiver algo parecido com vinagre, velho. Ruim, Um capenga. negócio horroroso. Xoxo, xoxo, capenga. Que você vai cuspir, você não vai conseguir beber. Uma dica para quem está apresentando esses sintomas, né, esses sinais de alerta aí que a gente falou. Você como profissional, mas mais que profissional, como uma amiga mesmo. O que a pessoa deve fazer? Uma dica. Uma dica? Olha, preste atenção na tua voz interior. Durante o seu dia inteiro, antes de você dormir, você analisa o teu dia e perceba qual foi a tua voz interior durante todo o dia. Foi uma voz de preocupação? Foi uma voz interior de agradecimento? Foi uma voz interior de análise? Foi uma voz interior de reclamação, de tristeza? Porque esta voz interior é o que vai indicar para você se você está adoecendo ou não. Então, perceba, faça um exame de consciência antes de você dormir e perceba como é que foi seu dia. E perceba se isso se repete. Então, se isso começar, vamos supor, é uma voz de reclamação o tempo todo, por dentro você está reclamando. Você está sempre sorrindo, linda, maravilhosa, e por dentro está aquele rancor. Se isso está se repetindo por mais de 2 semanas, procure um psiquiatra. Uau. Acho que é uma boa dica. Eu acho que é. É tão difícil a gente se autoanalisar, né? A gente parar. A vida é tão corrida, principalmente nessas grandes metrópoles, que a gente atropela, a gente vai sobrevivendo. Não é um exercício fácil. Não. Esse é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias, para a nossa vida não ser vivida em vão. É, no automático. No automático. Né? Sobreviver, né? O estado de presença é a coisa mais importante que existe. Com certeza, com certeza. Né? Então, assim, esse exame de consciência tem que ser feito todas as noites. Mesmo que seja rapidinho, mas você parar e prestar atenção. Como é que foi seu dia? O que você estava sentindo? Que voz falava dentro de você, entendeu? Uau. Com certeza. A gente vai chegar na parte mais difícil do programa. Aff. Eu quero que você complete as frases com uma palavra. Espera. Se prepara! Uma palavra. Pode errar? Pode errar? Pode, mas aí eu vou fazer um compilado de todos os erros. Vai ser engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Uma palavra só. Uma palavra. Tá. Vinho combina com? Alegria. Depressão combina com? Depressão. Depressão. Tristeza. Ansiedade combina com? Preocupação. Vinho não combina com? Criança. Foi a primeira palavra que veio na minha cabeça. Se você tem menos de 18 anos, não beba. Depressão não combina com?
Criança. Ai, não combina mesmo, Não. mas tem, né? Tem, infelizmente. Ansiedade não combina com... Ansiedade não combina com... Vinho. Se você tá ansioso, você não acha que dá aquela relaxada? Mas eu acho que a pessoa não toma com prazer. É verdade. Tristeza também. Tudo que é ruim, É, né? acho que emoções ruins não combinam com vinho, não. É, fica ali. Vinho, para mim, é sinônimo de... Vida. Fato. Depressão, para mim, é sinônimo de... Vazio. Ansiedade, para mim, é sinônimo de... Inquietude. Agora não precisa ser mais nenhuma palavra. Pode respirar. É difícil fazer isso, né? De falar uma palavra só. O legado que a Soraya quer deixar é... Deixar amor no coração das pessoas. E que elas valem muito. Cada um vale muito. Para Deus, você é único, você é única. Você não é um pedaço de carne. Você não é um robô. Você é um ser humano com uma alma imortal, um espírito que não sabe nem o tamanho que tem. E que você sempre lembre-se disso, que você é muito amado, muito amada. E que a sua vida vale muito. E que você precisa se colocar no estado de presença para você viver a sua vida de verdade. E não chegar no final da vida e olhar para trás e não saber quem foi que viveu essa vida. Se eu deixar um pouquinho de esperança no coração das pessoas, eu já estou feliz. Ai, gente. Eu uma vez li uma coisa que me fez parar na época do burnout, que era de, no fim da vida, as pessoas perguntam, né, para as pessoas, puxa, o que você, pessoas que estão à beira da morte, o que você se arrepende, né? O que você deixou de fazer que você gostaria de ter feito? Em momento nenhum foram ditas coisas materiais. A gente entra tanto, né? Eu quero conquistar. É claro que, gente, a gente vive num mundo materialista. A gente é matéria. Então, é claro que faz bem a gente estar numa... Não é só uma questão de status, mas uma questão de saúde. Uma casa boa, limpa, decente... um transporte adequado, né? Claro. Ninguém... Não é isso. Não, ter acesso... riqueza, dinheiro não traz felicidade, porque é mentira. Esteja doente, você precisa comprar um medicamento e você não tem dinheiro para isso. Claro. Cara, como você vai ser feliz assim? É dignidade, é uma questão de dignidade. Eu não estou falando de extrapolar, mas estou falando do mínimo. Sim. Ali. Mas as pessoas não sentem falta disso. Eu devia ter comprado uma casa maior, eu devia ter tido um carro melhor, eu devia ter guardado mais dinheiro. As pessoas sentem falta de momentos, de experiência, de vida, de coisas que dinheiro nenhum. O dinheiro compra uma viagem, mas a experiência de você estar ali, se entregue. Falar, puxa, no meu 4º dia de viagem, as coisas voltaram. Eu caí na real. Ou eu me lembro de momentos incríveis que eu vivi com meu pai. E hoje ele não está mais aqui. Sim. Mas isso ainda faz parte de mim. Isso me fez a Caroline de hoje. E eu espero que os meus filhos, quando eu não estiver mais aqui, lembrem de mim com as coisas os momentos que nós passamos juntos e tudo isso. A vida é muito curta e a gente merece ser feliz. A gente merece ter tranquilidade. Sim. Então, se você está sofrendo... A gente falou de sofrimento, acho que é a palavra. Se existe sofrimento, procura. Às vezes pode ser uma causa física, uma vitamina B12, uma vitamina D, uma baixa, que só de você fazer uma reposição de vitamina, aquilo te ajuda. Sim. Um exercício físico. Então, não precisa, não seja uma pessoa triste, não seja infeliz. Busque ajuda. É isso. Eu não falei. Esse aqui, gente, eu devo estar parecendo uma palhaça. Não, tá ótimo. Eu tô sem óculos, não tô enxergando. Que ótimo! Eu esqueci que eu tô sem óculos. A vida é isso, não é? São os momentos
E eu tenho momentos maravilhosos da gente coordenando a excursão. A excursão pra Bahia. As duas com microfone. A gente com o microfone, porque ela canta e eu animo a plateia. E foi... Pensa naquilo. Foi maravilhoso. Quanto de vida a gente ganhou naquela uma semana? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Isso. Ai, só acabou. Agora é o seu momento de mandar beijo, abraço. Ai, eu tô muito feliz de estar aqui, Carol. Obrigada pela generosidade, pelo convite. Estou muito feliz. Eu espero que esse podcast possa ajudar alguém, né? Possa fazer sentido para alguém, toque o coração de alguém, que seja uma pessoa. Eu já estou feliz. Eu também. Né? Se isso acontecer, porque hoje em dia a gente precisa falar sobre isso, né? São questões fundamentais. E eu acho que a saúde mental parou já de ser um tabu, de ter muito preconceito. Eu acho que as pessoas estão percebendo o quanto isso é importante, né? E o quanto isso traz qualidade de vida para a gente. E a nossa vida, até que prova o contrário, é essa aqui, né? É. Então, a gente tem que viver ela da melhor forma. E se não tiver saúde mental nessa vida, a gente não vive melhor. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também e espiritual também, né? É. Então, que a gente tenha muitos vinhos para beber, para comemorar a vida. E que a gente possa falar sobre isso sem problemas nenhum, né? Com leveza, com tranquilidade, porque é um assunto importante. Com verdade, né? Sem esconder nada, né? Sem máscara. Porque tanta gente... Imagina, eu morria de vergonha de falar que eu estava grávida, tinha conseguido o que eu tanto queria e estava extremamente infeliz. Sim. Eu me sentia culpada. Como tantas mulheres tentam engravidar durante anos e... Uau! E eu consegui, não estou feliz. Sim. Isso já não basta para você saber que tem alguma coisa errada aí? Claro, claro. Né? Então, puxa, eu também. Se a gente ajudou uma pessoa sequer, eu já estou feliz. Eu vou deixar aqui na legenda o @ da doutora Soraya. Vocês podem procurá-la aí nas redes sociais. E é isso. Super obrigada! Obrigada, Carol. Obrigada, eu amei. Mas a gente vai terminar com um brinde. Sim, vamos. Olha, a gente bebeu meia garrafa, tá, gente? A gente vai terminar? A gente vai terminar, claro. Minha filha, a noite é uma criança. Saúde! Saúde. Obrigada, Carol.